Amém. Boa noite, abençoados. Nós vamos essa noite, nosso tema é a carne e o espírito. Amém? Nós vamos crescer mais uma vez no conhecimento da graça do nosso Deus. E eu sei que muitos de vocês que já vêm há algum tempo na igreja, né, já têm um conhecimento assim básico, mas a Bíblia diz que nós devemos aprender a manejar bem a palavra da verdade. Amém? E a palavra de Deus diz que nós devemos estar prontos para dar resposta a todas as pessoas que perguntarem a razão da nossa fé. Não é? Por quê? Porque nós somos um ministério diferenciado. Não diferenciado porque nós somos melhores do que alguém, ou por causa de conhecimento humano, por causa da nossa carne. Mas Deus nos escolheu, nos revelou a sua palavra de graça, e essa palavra que nós pregamos aqui é alguma coisa que você não vê aí fora. Não é? Você não vê as pessoas falarem que não se deve batizar. Como não se deve batizar? Porque a Bíblia diz que só há um batismo, é o batismo do Espírito Santo. A Bíblia, você não ouve as pessoas aí fora falarem sobre predestinação, sobre segurança da salvação, sobre pré-existência dos espíritos dos eleitos, não é? E isso tudo está na Bíblia, amém? E não é ensinado por quê? Porque a Bíblia diz que os olhos do entendimento das pessoas estão fechados, e somente o Senhor pode abrir, pode iluminar os olhos, para que as pessoas cresçam na graça e no conhecimento. Amém? Então, hoje, você vindo aqui hoje à noite para receber essa palavra, isso vai edificar a sua vida. Amém? O salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? E a palavra ainda diz mais. Diz que a gente tendo esse conhecimento, nós não seremos destruídos, não seremos enganados, não seremos levados ao redor por todo vento de doutrina humana. E a Bíblia diz que até ensinos de demônios se apresentam por aí, né? O próprio apóstolo Paulo, ele disse assim, quando ele estava próximo da morte, ele sabia que ele estava próximo do tempo de partir, ele disse assim que depois da minha partida penetrarão no rebanho de Deus lobos vorazes, que não pouparão a ninguém do rebanho, né? Por quê? Porque ele já sabia que o diabo, né, estava ali para fazer uma obra, né, para tentar atrapalhar os desígnios do Senhor. Deus estava no controle de tudo, Deus tem tudo sob seu controle, mas Deus havia revelado ao apóstolo Paulo. Por quê? Porque a carne das pessoas, não é? Quando não é submetida, não é subjugada à palavra, quando as pessoas não têm o pleno conhecimento, as pessoas são destruídas, amém? E nós vamos estudar exatamente esse tema hoje, sobre a carne e o espírito, para desmistificar mais um dos assuntos que se fala aí fora. Porque aí fora, né, você liga a televisão, tem batalha espiritual, tem luta contra demônio, você tem que lutar, o diabo quer te pegar, se você não vier na igreja, se você não der o dízimo, se você não fizer isso, não fizer aquilo, o diabo vai te pegar, né? Isso não existe, amém? O diabo foi derrotado ali na cruz do Calvário, a Bíblia diz que foi despojado, a Bíblia diz que o mais valente amarrou o valente. E hoje nós vamos verificar o que a palavra de Deus fala sobre a carne, não é? E sobre o espírito. Muitas vezes acontecem coisas na vida da gente e a gente fala assim, não, mas o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Não é o diabo, amém? Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. E a Bíblia diz, não deis lugar para o diabo. Amém? Nós vamos estudar tudo isso nessa noite. Temos muitos versículos bíblicos, além desses que estão aqui na apostila. Eu peguei vários textos da palavra de Deus para que nós possamos ser realmente edificados nessa palavra. Amém? Então vamos lá, o texto inicial está em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Amém? Então isso é um mandamento, não é? Olha, se der, ande no Espírito, andai. O verbo está no imperativo, Deus está ordenando. Você deve andar no Espírito. Porque a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz assim, se nós vivemos no Espírito, nós devemos também andar no Espírito. E todos aqueles que são filhos de Deus já vivem no Espírito. Amém? Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus nos selou no dia que nós recebemos a sua palavra, e nós já vivemos no Espírito. Nosso Espírito é um com o Espírito do Senhor. Mas não adianta você apenas viver no Espírito. Você precisa andar na sua caminhada aqui, desenvolvendo a sua salvação com tremor e temor, na direção do Espírito Santo de Deus. Amém? Porque se você não subjugar todo o desejo da sua carne pelo conhecimento da palavra, você vai ser humilhado. Amém? Então a Bíblia diz assim, andai em espírito e jamais cumprireis as concupiscências da carne. Se você andar em espírito, você não vai mentir, não vai julgar, não vai ter olhares impuros, não vai adulterar. Se você andar Deus disse, né? Anda na minha presença e ser perfeito. E agora nós podemos ter essa perfeição porque o Espírito Santo de Deus é um com o nosso espírito. Por isso que a palavra de Deus diz que nós estamos caminhando para a perfeita varonilidade, para a estatura de Cristo.
Amém? Então, dia a dia nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. E o versículo 17 diz assim: por que a palavra fala, ande no Espírito, para não cumprir os desejos da carne? Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais, porventura, o que seja do vosso querer. Então, o nosso espírito, que é um com o Espírito Santo de Deus, luta com a nossa carne. Nós vamos ver isso. O apóstolo Paulo teve uma luta grande na sua carne. Nós vamos ler esse texto, né? E existe uma luta. Por quê? Porque a nossa carne não se converte. Quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, nós cremos na palavra da verdade, e nós aprendemos ontem que o nosso espírito, ele é vivificado, não é? Ele ressurge porque ele estava morto em pecados e delitos. Perdão. Mas a nossa carne não se converte e nunca vai se converter. Amém? O que vai acontecer com a nossa carne, a Bíblia diz a nossa carne, alma e espírito serão transformados. Aquilo que é mortal será revestido da imortalidade. Amém? E aí nós vamos ter um corpo glorificado como teve o Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, não adianta. A nossa carne não presta para coisa alguma. Na nossa carne habita uma lei. A lei do pecado. Amém? E no nosso espírito, a lei da vida. E a palavra de Deus diz que a lei da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Porém, a Bíblia diz que nós devemos mortificar as obras da nossa carne. É alguma coisa que nós temos devemos ter uma atitude em relação à nossa carne. E você só pode ter essa atitude se você tiver conhecimento do que a sua carne pode fazer com você. Se você achar que, não, agora eu sou salvo tal, e as pessoas vivem buscando santificação, achando que se jejuarem, se orarem muito de madrugada, se fizerem sacrifícios, elas vão se santificar. A santificação vem no nosso espírito e deve ser manifestada na nossa vida pela palavra. O Senhor Jesus Cristo diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então você vai trazer essa santificação, esse domínio. Quando a gente fala subjugar a carne, é você dominar a sua carne, para que você só faça o que é da vontade de Deus, o que agrada a Deus. Amém? Porque quando nós fazemos o que é da vontade da carne, né? Se nós não temos a direção de Deus, normalmente nós damos com os burros na água, né? Às vezes a gente tem um plano, um projeto tal, e às vezes a gente fala, não, por aqui dá certo. Não, eu vou fazer isso aqui, eu vou investir, eu vou comprar um carro novo, eu vou comprar uma casa nova, né? E se nós não apresentamos tudo diante de Deus, nós estamos tomando essas decisões baseado na nossa inteligência, na nossa experiência de vida, no nosso feeling ali, naquilo que eu acho que é bom, que é ruim. E você vai sempre dar errado, porque a nossa carne não aproveita para nada. Então nós temos que ter este conhecimento, amém? De tudo que nós formos fazer na nossa vida, apresentarmos diante de Deus, né? Não, mas Deus está preocupado, né? Seja nas mínimas coisas, aprenda a ter essa intimidade com Deus, e você vai ver de quanta coisa o Senhor vai te livrar, quantas coisas você vai deixar de sofrer o dano por estar tendo a direção de Deus na sua vida, amém? Então o objetivo do estudo, de mostrar a carne e o espírito, é para que você possa andar no espírito e possa não só agradar a Deus, mas desfrutar das manifestações das promessas do Senhor para a sua vida, amém? Então, a nossa luta, não é? Como costumam dizer aí fora, não é uma luta contra o diabo, nem contra os demônios, amém? Mas a nossa luta é contra a lei do pecado que existe na nossa carne. A Bíblia diz, eu volto a dizer, que a Bíblia diz que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Tanto é que nos livrou que a lei do pecado e da morte conduz à morte, conduz ao inferno. E nós não passamos mais pelo julgamento. Nenhuma condenação há para os cristãos em Cristo Jesus. Porém, a nossa carne continua viva. E a lei do pecado e da morte está nela. E a Bíblia diz que nós devemos mortificar as obras da carne para que o Espírito de Deus reine nas nossas vidas. Amém? Isso, você não precisa fazer nada, nenhum sacrifício. Como é que se faz isso? Ontem nós vimos o apóstolo Paulo, que ele diz que vem manifestar a fé e o conhecimento para que nós tenhamos a esperança na vida eterna. Então, é pela fé e pelo conhecimento que você subjuga toda a sua carne e anda em linha e consegue viver uma vida digna diante de Deus. Amém? A bispa costuma dizer aqui que viver por fé é muito, muito mais difícil do que viver na lei. Porque na lei, você jejua, beleza, né? Você vai lá e acorda de madrugada para orar. Não, eu vou acordar das 3 até as 3h15 para orar, para mostrar que eu sou, né? Que eu sou firme ali com Deus, né? E é fácil, você faz algumas coisinhas e você acha que aquilo está bom. Agora, viver por fé é subjugar a carne e falar, Senhor, se está escrito na tua palavra, eu creio e não recebo nada em contrário. Aconteça o que acontecer, amém? Eu costumo sempre citar o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que estavam prestes a ser jogados ali na fornalha de fogo, e o rei, eles chegaram para o rei e falaram assim, ó rei, se o nosso Deus a quem servirmos quiser nos livrar,
Amém. Se não, nós vamos morrer felizes e a hora que nós morrermos aqui, estamos no céu imediatamente. Eles sabiam disso. Então, a nossa confiança em Deus deve ser nesse nível. Você não faça nada que não esteja de acordo com a palavra de Deus e você vai ser honrado por Deus. Amém? O pensamento da nossa apostila. Diz assim: o propósito desse estudo é mostrar a importância de conhecer estas duas naturezas que existem nos crentes. Porque os crentes acham que não sabem disso. Eles acham que é o diabo, né, que vem tentar. E não é, é a nossa natureza. Nós temos uma natureza carnal e uma natureza agora espiritual, porque nós somos ressuscitados por Cristo Jesus. Amém? Então existem, para conhecer essas duas naturezas que existem nos crentes, a natureza carnal e a natureza espiritual. Só a palavra da graça... Amém? Só a palavra da graça. Não adianta ir para seminário, não adianta ser um grande estudioso da palavra, saber versículos, saber grego, hebraico, aramaico, não interessa, não importa. Somente a palavra da graça, porque é por graça. É pelo que Deus faz na nossa vida e não por alguma coisa que nós possamos fazer. Amém? Então somente pela palavra da graça, só a palavra da graça pode cortar e separar as duas naturezas. Só a palavra de Deus pode mostrar o que é carne e o que é espírito. Amém? Para que o crente possa identificar o pecado no seu corpo, as concupiscências da carne e a perfeição do espírito. Então o crente sabe o que é carne e o que é espírito. Amém? Por isso que a palavra de Deus diz que agora nós, tendo esse conhecimento, tendo o alimento sólido que é preparado para os adultos, nós conseguimos discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém? Tem muita gente fora, infelizmente, eu era assim, eu falo aí fora, porque agora nós conhecemos a palavra da graça, mas eu era assim, eu não sabia se era Deus, se não era Deus, se era Deus falando, se não era, né? Era uma confusão total. Por quê? Porque você não tem o conhecimento da palavra. Então, a palavra é apta para separar o que é carne e o que é espírito. Amém? E nós vamos ver isso na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela produz efeito. E ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E a palavra de Deus penetra até o ponto de dividir o que é alma, o que é espírito, né? O que é carne, o que é espírito. Vai até as juntas e medulas e diz mais. E é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Porque a Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Amém? A palavra de Deus diz que todo o pensamento do coração do homem, o coração do homem é desesperadamente corrupto. Amém? Só com a palavra da graça de Deus, só com a nossa regeneração, nosso espírito sendo regenerado, é que nós podemos guiar o nosso coração nos caminhos de Deus. Por mais que nós achemos que não estejamos fazendo alguma coisa de errada, não, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não adultero e tal, mas se você pensa que é isso que Deus espera, você está confiando na sua carne. Amém? O apóstolo Paulo disse: se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu. Né? Ele era judeu, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, estudou aos pés de Gamaliel. Ele falou assim: tudo aquilo que eu sou, ele achava que ele era o máximo ali. E ele era rigorosíssimo no cumprimento da lei. Ele reputou como perda por amor a Cristo e pela palavra da graça que lhe foi revelada. Amém? Que a palavra trouxe entendimento para ele de quem ele era realmente. Amém? Ponto 1. A natureza carnal veio por Adão e a espiritual veio por Cristo. Amém? Vamos ver aqui. Os irmãos me dão um minuto, que eu já acho uma coisa aqui. A visita dos magos. Bom, depois eu não vou procurar agora aqui, eu vou dar a referência para os irmãos depois. Nós vamos ver um texto aqui, né, que a natureza carnal veio por Adão e a espiritual veio por Jesus Cristo. Existe um grupo de pessoas aí fora, não é como existem muitos anticristos, nós já sabemos, que diz que você não deve ler Tiago, que diz que você não deve, que a ceia é da lei, que o dízimo é da lei, que o corpo para nada aproveita, então você pode pecar, você pode adulterar, e eles chamam todo mundo de abençoado, de eleito, de pedra viva, igualzinho aqui. Amém? Então o que a palavra de Deus diz? Que eles fazem da graça libertinagem. E esses mesmos dizem que Adão era o diabo, né? Porque o pecado entrou no mundo por Adão. E se você for ver, eu não sei se é no livro de Mateus, eu procuro depois no final do estudo, que a Bíblia fala da genealogia de Jesus. Jesus, filho de José, e vai falando da genealogia até chegar em Adão e fala assim: Adão, filho de Deus.
Amém? Então Adão não tem nada a ver com o diabo. Adão é filho de Deus, foi criado por Deus e com o propósito de Deus, Deus permitiu que o diabo ali enganasse Adão para que a glória de Deus fosse manifestada. Amém? Se Deus tinha um plano predestinado ali para manifestar a sua glória nos vasos de misericórdia que somos nós, amém? Deus é sábio, Deus é soberano pelo seu plano. Amém? Então a palavra de Deus diz lá em Romanos 5,19, não é? Que Adão constituiu muitos como pecadores e Cristo constituiu muitos como justos. Veja bem que Adão não fez todo mundo ser pecador. Amém? E Jesus também não salvou todo mundo. Então, o que acontece? Os outros não foram tornados pecadores? Não, eles já eram pecadores. A Bíblia diz que o ímpio se desvia desde a concepção, desde a madre, ele já nasce proferindo mentiras. Então, o ímpio já nasce desviado. Amém? Nós não, nós nos morremos espiritualmente, né? Porque o nosso espírito foi contaminado pela nossa carne. O ímpio não morreu espiritualmente, ele já nasceu para a perdição, já nasceu destinado para a perdição. Então Romanos 5,19 diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, então Adão desobedeceu a palavra, Deus falou assim, olha, não coma dessa árvore, a serpente foi lá, enganou a Eva, e Eva deu para comer daquela árvore para Adão, não é? Então, como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, não foram todos, amém? Assim também, por meio da obediência de um só, Jesus Cristo, muitos se tornarão justos, amém? Então, o Senhor Jesus Cristo morreu por muitos, ele morreu por todos os seus, mas não são todas as pessoas que existem no mundo, amém? É por um grupo que são aqueles que a palavra de Deus, que Jesus diz, são as minhas ovelhas, é o povo de propriedade exclusiva de Deus. O ponto B, né? Adão trouxe a transgressão e Cristo trouxe o dom da vida, né? Por Adão entrou o pecado no mundo e o Senhor Jesus Cristo veio nos libertar da lei da morte e do pecado, nos dando a vida eterna. Romanos 5,15 diz: todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa. Então, o dom que nós recebemos de Deus, a graça, não tem o mesmo poder, o mesmo peso que a ofensa. Ele é muito melhor do que a ofensa, amém? Então, diz assim: se pela ofensa de um só homem morreram muitos, muito mais pela graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos, amém? Então a graça de Deus é alguma coisa que superabunda nas nossas vidas. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então o pecado de Adão teve um efeito tremendo, nos matou espiritualmente. Só que a graça de Deus nos restituiu, nos deu novamente a nossa filiação e vai nos levar a viver para sempre na glória do Senhor, amém? Então o dom da graça é uma coisa muito mais abundante, muito maior, muito superior do que o poder do pecado. Ponto C: Adão trouxe condenação e o Senhor Jesus Cristo trouxe a justificação. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então, você vê, a palavra de Deus não está se contradizendo, amém? Porque aqui ele fala assim, olha, por um só ato de ofensa veio o juízo sobre todos os homens. Sobre todos os homens quais? Sobre aqueles homens que eram puros, que eram filhos de Deus e que pecaram por causa do pecado de Adão, e aí veio o juízo sobre eles, porque os ímpios, nós já vimos, né, em Salmos diz que eles se desviam desde a concepção, nascem proferindo mentiras, amém? Então quando fala aqui que todos, são todos os eleitos do Senhor, amém? Então pela ofensa de um só, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só homem, por um só ato de justiça, né, o ato do Senhor Jesus Cristo na cruz, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Ponto D: Adão matou temporariamente, não é? Nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Jesus Cristo nos deu vida, amém? Efésios capítulo 12 diz isso. E Adão nos mata temporariamente, mas Cristo salvou muitos para sempre. Voltando lá no versículo 15, novamente de Romanos: todavia assim não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então nós recebemos a vida eterna pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos ao ponto 2. A carne é fiel ao pecado e o espírito é fiel a Deus. Então, a sua carne, a minha carne, a nossa carne, ela corre para o pecado. Por mais que você venha à igreja, por mais que você se esteja envolvido com as coisas de Deus, se você não estiver com conhecimento do Espírito, vivendo em Espírito, a sua carne só quer correr para o pecado, amém? E em Romanos 7,
o apóstolo Paulo tem esse entendimento, amém? Porque muitas vezes acontece isso conosco, né? Eu acredito que com todos nós aqui, quando a gente peca, a gente fica triste, por quê? Porque nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, que é um com o nosso espírito, né? Não existe um crente que peque e não fique triste. Porque se a pessoa peca e não fique triste, significa que o Espírito Santo de Deus não habita nela. Então, quando nós pecamos, quando nós caímos em si, não é? Porque a Bíblia diz que nós não devemos ignorar que é o Espírito Santo de Deus que nos conduz ao arrependimento. Então, quando nós pecamos, nós ficamos tristes, não é? Por quê? Porque com o nosso entendimento, nós queríamos fazer o bem, nós não queríamos pecar contra Deus, não é? Mas a nossa carne, às vezes, suplanta a vontade do nosso espírito e nós acabamos pecando. E o apóstolo Paulo teve toda essa revelação, amém? Ele diz assim, Romanos 7:25. Graças a Deus por Jesus Cristo. Então ele está reconhecendo, poxa, graças a Deus porque em Jesus tem alguma coisa especial. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Então, no entendimento, nós queremos fazer o bem, nós queremos louvar a Deus, nós queremos andar de glória em glória, nós queremos amar os nossos irmãos, nós não queremos pecar, não é? Então ele diz assim, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, ele é escravo da lei do pecado. Então Paulo tinha esse entendimento, e nós precisamos desse entendimento para viver, porque senão nós vamos ficar com conflitos terríveis, não é? Você vê o povo de Deus, né, fica triste, fica deprimido, por quê? Porque nunca consegue andar em linha com a palavra. Não consegue por quê? Porque ele não sabe que ele tem que subjugar a sua carne, né? Ele jejua, ele entra em correntes, ele faz promessas, faz votos, né? Ele tenta de todas as maneiras, se esforçando com a sua própria carne para agradar a Deus. E a Bíblia diz que a carne é inimiga de Deus. Pela carne nós não podemos agradar a Deus. Amém? Então, o apóstolo Paulo teve esse entendimento. Ele sabia que com a mente dele, com aquilo que ele entendia da palavra, ele era escravo de Deus. Todos nós, quando estamos, né, conscientes, né, nós sabemos que temos que amar a Deus, louvar a Deus, né, viver de acordo com a palavra, manter firme a nossa confissão. Mas se nós damos lugar para a nossa carne, nós podemos julgar o irmão, nós podemos olhar e fazer comentários da vida do irmão, nós podemos ter pensamentos maliciosos, nós podemos ofender alguém com palavras, não é? Então, nós precisamos desse entendimento para que nós possamos separar. E esse entendimento só vem pela palavra. E você vai saber o que é carne e vai dizer, não, carne, você não pode atuar. Eu vou agir de acordo com o que a palavra de Deus tem me ensinado, amém? E o ponto B diz assim, a morte atua em nós, na nossa carne, né? E em vós a vida. O apóstolo Paulo dizendo para as pessoas, né, que, para quem ele estava pregando ali na igreja de Coríntio, né, ele diz assim, de modo que em nós opera a morte. Né? Na carne dele, ele estava deixando operar a morte para que nas outras pessoas que estavam ouvindo a palavra, operasse a vida, operasse a manifestação do Espírito. Paulo passou por cadeias, por prisões, né? Suportando tudo ali na sua carne, sem reclamar, e estava recebendo tudo que a carne poderia receber de ruim ali, e sem, contudo, reclamar, para que a vida, para que a manifestação das promessas, da fé, se manifestasse nas pessoas que estavam ouvindo a pregação da palavra que ele trazia à igreja. Amém? E apesar disso tudo que Paulo fazia na igreja de Coríntios, a igreja de Corinto foi uma das igrejas que mais teve problema, não é? De divisões, de mulheres brigando na igreja, fazendo divisões. Aquele caso que eu contei ontem, que nós vamos ler aqui, daquele filho que adulterou com a mulher do seu pai, amém? Então, por mais que o apóstolo Paulo tenha ensinado, a carne das pessoas acabou sobressaindo. Amém? Por isso é que eu disse que o apóstolo Paulo sabia que depois da sua partida, lobos vorazes penetrariam o rebanho e não poupariam as pessoas. Por quê? Porque Paulo conhecia a natureza humana e sabia que, apesar da palavra que ele pregava, é a mesma coisa que nós vimos aqui, que nós vimos e vamos ver de novo na peça do Graça em Cena, né? Existe uma linha muito tênue. Se você bobear, você vai para o lado da carne e vai colher coisas desagradáveis na sua vida. Amém? Ponto C. Diz, o corpo está morto, mas o espírito vive. Romanos 8:10. Se porém Cristo está em vós, então olha o que o apóstolo Paulo fala, se Cristo está em vós, porque Paulo sabia que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Amém? Então ele era um apóstolo, nós somos chamados aqui para jogar virtudes, mas Paulo sabia, não é? Que de vez em quando aparecia no meio do povo lá joio. Então ele era bem claro, para não dizer assim, não, toda igreja é abençoada, todo mundo tem. Não, não, nós jogamos virtudes, pregamos a palavra, mas se houver algum joio, Deus vai retirar no tempo devido. Amém? Então Paulo diz assim, olha, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto. Amém? Porque nós morremos com Cristo. Amém? O corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça de Deus. Então, se nós estamos em Cristo, nós conseguimos mortificar as obras da nossa carne e vivermos apenas por fé, andando em espírito, de acordo com a palavra de Deus. Amém?
Quando não se aplica a palavra de Deus subjugando a carne, né, podem acontecer coisas abomináveis. Então eu vou ler aquele trecho que eu falei ontem, só para a gente, né, tá em 1ª carta de Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo escrevendo na igreja, quando ele descobriu que tinham coisas abomináveis. Isso daqui é uma das coisas que aconteceu na igreja de Coríntios. Se você ler as 2 cartas de Coríntios, você vai ver que Paulo faz muitas exortações, porque as pessoas andavam segundo seus pensamentos, achavam que podiam falar, que podiam palpitar, que podiam fazer o culto do jeito que eles queriam lá. E Paulo escreve assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Né? Então, infelizmente, é alguma coisa pelas quais nós que viemos dos outros ministérios passamos. Né? Quando, às vezes, nós vimos coisas acontecendo dentro da igreja que nós não vimos lá fora. Né? Roubo, adultério, abortos, coisas assim que você não vê ímpios fazendo e você fala, como é que pode alguém que se diz de Deus fazer uma coisa dessa? Amém? Então, isso é uma coisa grave. Então, Paulo alerta. Amém? E o que é isso? Né? Pode ser que seja um joio ali, um ímpio plantado no meio da igreja, ou pode ser que a carne das pessoas esteja de forma tal, não é, que despreze tudo o que a palavra de Deus diz, que é o caso desse jovem. Esse jovem que fez isso aqui, que possuía a mulher do seu próprio pai, era um eleito. E Paulo diz isso aqui, versículo 2 diz assim: e contudo, né, Paulo estava dando uma bronca na igreja, e contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, porque a igreja de Coríntios achava que eles eram os bons tal, e eles viram uma coisa dessa e não fizeram nada. Contudo andais ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, amém? A Bíblia diz que o que ligarmos na terra será ligado nos céus, e o que desligarmos na terra será desligado nos céus. A nossa palavra tem verdadeiramente poder, amém? Se nós crermos, nós veremos a glória de Deus, isso é verdade, amém? E Paulo sabia dessa palavra, ele tinha essa autoridade, e ele disse: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Amém? Então era um eleito. Paulo teve essa revelação, mas era um eleito que deixou a sua carne. Você imagina, né? Um pai, provavelmente devia ser viúvo, né? Se casou novamente e o seu filho possuía sua mulher. E a igreja sabia. Né? E a igreja não fazia nada. A igreja, os dirigentes da igreja que estavam se formando lá em Corinto. Né? E o apóstolo Paulo, né, determinou, e esse jovem deve ter morrido, né, se ele determinou que o corpo deve ter passado por coisas absurdas, né, mas certamente se cumpriu a palavra de Deus, não brinca. Né? Então, Paulo determinou que ele fosse entregue a Satanás para a destruição da carne, do corpo, para que a sua carne, para que a sua vida ali não ficasse enlameando a palavra de Deus, não ficasse denegrindo a palavra de Deus, amém? Porque a Bíblia diz que nós devemos andar com temor e tremor diante do Senhor, andar de maneira digna do nosso Deus, é isso que Deus espera de nós, amém? De maneira digna, não com a força da nossa carne, mas pela fé na palavra de Deus, amém? E para que a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Era um eleito, e como nós vimos ontem, né, tem algumas pessoas que vão ser salvas como pelo fogo. Todas as obras que esse jovem plantou aqui, né, serão consumidas no dia da aprovação lá, e ele foi, né, o corpo dele foi destruído, né, mas ele vai ser salvo por quê? Porque ele era um eleito, ele foi predestinado antes da fundação do mundo, o Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue por ele, e se ele era um eleito, como nós lemos ontem, neste caminho nem o louco errará. Amém? Deus não muda a sua palavra. Né? Então não existe pecado que nós... Mas cuidado, quando eu digo não existe pecado, não vá você pensar, não tem pecado, então eu vou... Né? Se eu fizer alguma coisa não tem problema. Tem problema, porque tudo que o homem ceifar, ele vai colher. Amém? Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Ponto 3. Opa. Os crentes nascidos de novo possuem ainda um corpo de pecado. Apesar de nós estarmos mortos com Cristo e vivos para Deus, o nosso corpo continua aqui, vivo. Amém? E o corpo é um corpo de pecado, porque a lei do pecado habita nele. Eu vou ler um trecho aqui antes de entrar nos versículos. É um trecho até bastante grande, aqui eu vou ver se eu pulo alguns versículos. Mas que fala, no capítulo de Romanos, livro de Romanos, capítulo 7, que fala bastante sobre a carne e o espírito. Então, se vocês quiserem abrir a Bíblia para acompanhar, eu achei importante.
Romanos 7 vai falar um pouquinho sobre o Cristo na carne e o Cristo que não é da carne, amém? Não sei quantos já ouviram isso, mas existem dois Cristos, amém? E a palavra de Deus diz isso, amém? Então, você vai entender já. Romanos 7, capítulo 1, diz assim: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Então, a lei só tem domínio sobre nós durante a vida. Uma pessoa que é condenada a 80 anos de prisão, se ela morrer com 50, acabou a condenação dela, porque ela não tem mais, não vai deixar o cadáver ali cumprindo pena, amém? Então, não só a lei dos homens, como a lei de Deus, só tem domínio sobre a nossa vida enquanto nós estamos vivos, amém? E aí o versículo 2 diz assim: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, amém? Então a Bíblia diz que o que Deus uniu, o homem não separe, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne, né? Então Deus aprova o casamento, criou o casamento, instituiu a família, e Deus não aprova o divórcio, a separação, seja lá por que motivo for. Amém? Aliás, a Bíblia diz lá por dureza do coração, o único motivo que a Bíblia diz é se um casal, um casal de casados, tal, se um for crente e o outro não for, e se o que não é crente não quiser mais viver com a pessoa, o que você vai fazer? A pessoa vai embora e não tem o que fazer. E em caso de adultério, né? São os dois casos que a palavra de Deus permite o divórcio. E mesmo assim, em caso de adultério, se os dois forem crentes, se forem cristãos, um pode perdoar ao outro, e o Senhor é poderoso, né? Deus pode fazer infinitamente mais além do que qualquer coisa que nós pensamos. Deus pode restaurar todas as coisas. Nós cremos no Deus de milagres, amém? Então, voltando aqui para o texto, né? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte, versículo 3, que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Então, se a mulher estiver casada e se unir com outro homem, ou o homem casado se unir com outra mulher, vai estar em adultério, amém? Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Então, se morrer o marido, ou se morrer a mulher, e a pessoa casar de novo, está perfeito diante de Deus, amém? Mas Deus não está querendo falar sobre marido e mulher, sobre casamento, especificamente nesse texto. O versículo 4 diz assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Então, nós morremos para a lei pelo corpo de Cristo. Cristo não morreu na cruz do Calvário? Cristo na cruz do Calvário encravou ali todas as leis e ordenanças que eram contrárias à nossa vida, diz a palavra. Então ele morreu e nós morremos com ele. Por quê? Porque nós somos um em Cristo Jesus. Então, nossa vida morreu ali e nós estamos mortos para a lei, porque Jesus morreu, amém? E quem morre já não está mais debaixo da lei, né? Como eu falei lá, a pessoa que está cumprindo pena, morreu, a pena acabou para ela. Jesus morreu e ele, além de morrer para a lei, ele encravou a lei ali na cruz do Calvário, amém? Então, diz assim: assim, meus amados irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Para que você morreu relativamente à lei? Para pertencerdes a outro. Nós não pertencemos mais a Cristo, aquele que veio aqui, o Jesus de Nazaré, o Filho do homem. Para nós pertencermos a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, nós não seguimos mais ao Cristo histórico, ao Cristo que passou ali por Mateus, Marcos, Lucas e João, porque aquele Cristo estava nos dias da sua carne. E por que Jesus veio? Para cumprir a lei, para nos resgatar da maldição da lei, amém? Então, e aí vem aqui o versículo 5 para concluir, porque quando vivemos segundo a carne, está certo, aqui mesmo que eu estou lendo, então, irmão. Então, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outros, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, o que acontece? Se nós recebemos a Jesus por fé, amém? Nós somos salvos pela graça, sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós fomos salvos pela fé, recebemos a Cristo quando ouvimos a palavra, e alguém levantou a mão, foi lá na frente e tal, e você recebeu a Jesus. Se você, que é salvo, começar a seguir os ensinamentos do Cristo da carne, que Jesus estava ali sofrendo, diz que tinha que carregar a sua cruz, não vou falar que Jesus jejuava, porque Jesus não jejuava, quem jejuava eram os fariseus e os discípulos de João,
porque certa vez chegaram para os discípulos de Jesus e falaram assim, pô, você é um glutão, né? Fica aí comendo com pecadores, enquanto os fariseus e os discípulos de João jejum várias vezes, os seus discípulos comem e bebem. Aí Jesus falou assim, podem acaso os convidados do noivo estarem tristes enquanto o noivo está com eles? Né? Então Jesus era o noivo, estava ali com eles, eles não precisavam, não tinham motivo de jejuar. Amém? Aí Jesus disse assim, dias virão em que ele se irá tirar do noivo, nesses dias jejuarão. Então Jesus morreu, ficou 40 dias, né? Morreu, até ele aparecer novamente ali, os discípulos ficaram jejuando e tal. Jesus foi assunto ao céu, eles ficaram ali órfãos, né? O Espírito Santo não havia sido manifestado ainda, e a Bíblia diz que eles jejuavam, alguns voltaram a pescar e tal. Mas quando veio o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que o Senhor é o Espírito Santo de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo, é o próprio Deus, amém? Veio e selou os discípulos ali, e dali para frente todo aquele que recebe a Jesus é selado pelo Espírito Santo. Novamente o noivo está com ele. Antigamente era Emanuel, Deus conosco. Hoje é Cristo em vós, a esperança da glória. Então hoje nós não precisamos jejuar por causa disso, amém? E se nós conhecemos a Deus, né? E insistimos em seguir o Cristo nos dias da sua carne, nós estamos cometendo adultério diante de Deus, nós somos adúlteros. Por quê? Porque nós estamos casados com o ressurreto, nós somos um espírito com o Espírito de Deus, amém? E nós estamos ali, em conchavo, tentando seguir o Cristo nos dias da sua carne. Cada um tome a sua cruz e me siga, né? E as pessoas jejuam achando que Jesus jejuava. Jesus não jejuava, né? E as pessoas acham que tem que ir para o monte, como Jesus ia para o monte. Não, amém? Nós vivemos agora, a Bíblia diz que o meu justo viverá por fé. O meu justo viverá por fé. Amém? Versículo 5 de Romanos 7. Porque quando vivíamos segundo a carne, né, então estou falando sobre a carne. Então, Paulo, antes de conhecer a Deus, ele vivia segundo a carne. As paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Então, quando as pessoas não tinham conhecimento de Deus, que viviam só na carne, né, quando viviam debaixo da lei, o que a lei dizia? Não adulterarás. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não furtarás, não dirás falso testemunho. Se a lei não tivesse dito que não era para furtar, eles não conheceriam o pecado. Mas a lei veio para que o pecado avultasse, para que o pecado mostrasse o quanto ele era prejudicial ao povo de Deus. Amém? Versículo 6. Agora, porém, então quando vivia na lei, o pecado tinha domínio lá. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Quando nós... Antes de recebermos a Jesus, nós estávamos sujeitos à lei do pecado. Agora nós não estamos mais sujeitos ao pecado. O pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então o pecado agora não domina mais a vida de quem é o Filho de Deus, de quem tem o conhecimento. Amém? Então agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos ao pecado. De modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então nós não servimos a Deus segundo a lei, segundo os mandamentos, mas nós servimos em novidade de espírito. Por isso que a palavra de Deus diz, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E o espírito nos traz as novidades do coração de Deus, dizendo que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Que em todas as coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Versículo 7 diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Amém? Então, o pecado tomou força ali, se manifestou como pecado, porque a lei disse, não cobice. Porque se você não soubesse que era para cobiçar, você cobiçaria e tudo bem, né? Você não saberia que aquilo era pecado. Versículo 8, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, então o pecado, aproveitando o mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem a lei está morto o pecado. Se não houvesse lei dizendo assim, não adulterarás, ninguém saberia do adultério, e provavelmente talvez muitas pessoas não adulterassem. Mas a Bíblia diz que o pecado, que a lei incita o pecado, amém? O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei o pecado está morto. Quando não há lei, o pecado está morto. Agora o pecado está morto na nossa vida, porque nós não estamos mais debaixo da lei e debaixo da graça. Nós estamos mortos para a lei e vivos para o Senhor Jesus Cristo, amém? Outrora, versículo 9, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito da lei, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, porque Deus criou a lei para os judeus, para a vida, né? E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou.
Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? Então a lei se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para se revelar como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte. Então o pecado, através da lei, ele mostrou, a lei era uma coisa boa, mas o pecado, para mostrar todo o mal que ele trazia, ele trouxe a morte na vida das pessoas. Amém? Deus fez isso com a sua sabedoria para manifestar o quão maligno, o quão desastroso é o pecado na vida dos homens. Amém? Então o pecado causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno, para mostrar que realmente o pecado é alguma coisa que Deus abomina. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então a lei não podia ser cumprida por homens. Amém? Porque no corpo do homem habitava a lei do pecado, e a lei é alguma coisa espiritual. Como todos os homens tinham a sua carne ali, a lei do pecado, ninguém podia cumprir os mandamentos. E agora o apóstolo Paulo, fala aqui nos versículos 15 em diante, que é uma coisa que nós agora, com esse entendimento, nós podemos deixar de ficar nos acusando. Porque a Bíblia diz assim, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, os outros não podem nos acusar, e nem nós mesmos podemos viver debaixo de acusação, de condenação. Amém? Porque muitas vezes, quando nós não temos esse conhecimento, e cometemos algum tipo de pecado, algum tipo de erro, a nossa mente, a nossa carne fica nos acusando. Olha, você não presta, será que você é de Deus mesmo? E tudo aquilo. E para que a gente não tenha esse tipo de acusação, porque a acusação para a nossa vida. Quando você fica se condenando, você primeiro não está dando o devido valor ao sacrifício de Jesus, porque Jesus diz que Ele nos perdoou de uma vez por todas, nós somos redimidos, salvos para sempre, não é? E quando nós quando nós ficamos presos à acusação, à culpa, não é? Nós deixamos de andar de acordo com a vontade de Deus, deixamos de cumprir os planos de Deus para a nossa vida. E o apóstolo Paulo diz assim, olha, porque, no versículo 15 do capítulo 7 de Romanos, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Amém? Quando ele pecava, não é? Ele não queria pecar. Imagina, alguém que Jesus falou face a face com ele, alguém que foi levado até o terceiro céu, alguém que ouviu da boca do próprio justo, né, todos os desígnios de Deus. A Bíblia diz que eram mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos, e a Bíblia diz que o apóstolo Paulo teve toda essa revelação. Imagina você ver o Senhor Jesus Cristo, né, só que na carne dele habitava a lei do pecado, né? E depois Deus mostrou para ele, porque ele ficava assim, ele falou, não é possível que eu vi a Deus, né? Que eu estive diante da presença do justo, e agora eu venho fazer essas coisas abomináveis aqui. Então ele diz assim, olha, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então Paulo está dizendo, olha, na minha carne habita o pecado, amém? Versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer fazer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Não é? É aquilo que eu disse. Todos os crentes querem fazer coisas boas, querem louvar, querem adorar, querem perdoar, querem estar se regozijando, querem entrar no templo do Senhor com alegria e tal, mas muitas vezes os problemas lá do dia a dia, as nossas aflições, problemas com família, com filhos, problemas financeiros, né, fazem com que a nossa carne fique exaltada, e nós falamos, puxa vida, né? Outra vez eu vim para a igreja, eu devia, né, me regozijar. A pastora Vera abriu o culto dizendo assim, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Será que você se regozijou? Né? A palavra de Deus diz assim, glorificado seja o nome do Senhor que se compraz na prosperidade dos seus servos. Você glorificou o nome do Senhor hoje? Não. Porque muitas vezes, né, amém, glória a Deus, mas alguns de nós, né, a gente muitas vezes se deixa bater, né, pelas coisas lá de fora, a nossa carne toma lugar. Por isso é que nós estamos aqui, para ter esse conhecimento, para suplantar a nossa carne, para que nossa vida possa manifestar a glória de Deus. Nós somos criados para manifestar o louvor da glória de Deus, e Deus será louvado na nossa vida quando a nossa carne é subjugada, amém? Então Paulo diz lá no versículo 19, porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, Paulo, e eu creio que todos nós queremos fazer o bem, amém? Encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Amém? Todos nós temos prazer na lei do Senhor. Mas vejo nos meus membros, na minha carne, não é? Outra lei que, guerreando, porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, vejo outra lei que, guerreando
contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, Paulo muitas vezes se via prisioneiro da lei do pecado. Ele se via vencido pela sua carne, porque ele pecava e ele falava assim, poxa, o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu detesto, esse eu faço. Amém? E agora, olha o que ele fala, que eu creio que muitos de nós já desejou a morte, talvez já se amaldiçoou, já falou, poxa, não é possível, que isso não é vida, Deus não merece isso que eu faço, né? Paulo disse assim, olha, desventurado homem que sou. Né? Ele não achava que ele era um bem-aventurado, um feliz, ele achava que ele era um desventurado, né? Um infeliz. Infeliz homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Né? Porque ele sabia que no corpo dele ali, né, havia a morte, havia o pecado, e ele diz, quem vai me livrar dessa minha carne? Mas daí, imediatamente, né, o Espírito Santo ali lhe convence, lhe revela, e ele diz assim, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amém? Então, Paulo tinha essa consciência de que havia uma luta constante e que ele sabia que Deus era soberano e que ele sabia que Deus tinha esse conhecimento de que ele tinha uma carne e de que ele deveria suplantar essa carne. Por isso que a Bíblia fala assim, aquele que diz que não peca é mentiroso. Amém? Mas a palavra de Deus diz, se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós temos o Espírito Santo de Deus para que na hora que nós erramos, nós temos que rapidamente acertar o passo, né? E, amém, perdoa, Senhor, e Deus perdoa, e a Bíblia diz que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento, e Deus não se lembra mais. Nós, a nossa carne, é que lembramos, puxa vida, mas fiz aquilo ontem, já pediu perdão, Deus já esqueceu. Olhe para frente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Nós temos que ter esse conhecimento para não ficar deixando com que o nosso pecado seja uma âncora na nossa vida, segurando a nossa vida. Nós temos que prosseguir para o alvo, para um prêmio. Deus tem um prêmio, Deus não tem castigo preparado para nós. Deus não tem maldição, não tem julgamento, não tem condenação. Deus tem um prêmio preparado para as nossas vidas. Amém? Ele é o autor e consumador da nossa fé, e nós devemos prosseguir para o alvo, esquecendo de tudo. Esquecer de tudo não significa que eu peco hoje, amanhã eu peco de novo amanhã, o que esqueceu de ontem se passou, não. Nós devemos andar no temor e tremor do Senhor, e andar de maneira digna do nosso Deus. Mas nós não podemos deixar que o pecado seja uma âncora na nossa vida. Amém? E aí agora vem a continuação, né? Romanos 8. Diz assim, né? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, não existe nada que pode nos condenar diante de Deus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, Paulo, apesar de ele saber, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele tem a revelação. Sabe que porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Apesar do pecado, de vez em quando, ainda aflorar na carne, ele já estava livre. Porque nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e das suas mãos ninguém pode nos arrebatar. Amém? Então Paulo tinha consciência da sua carne, que ele precisava tomar cuidado, né? Quando a Bíblia diz vigiai e orai, não é para você vigiar a vida do irmão, não é para você vigiar ver se o diabo vem, é para você vigiar a sua carne. A palavra de Deus diz, cuida de ti mesmo e da doutrina de Cristo. Amém? Então, nós não devemos cuidar da vida de ninguém. Nós devemos amar, devemos levar as cargas uns dos outros. Mas agora, cuidar, nós devemos cuidar cada um de nós mesmos e da doutrina. Porque cuidando da doutrina, do conhecimento da palavra, nós vamos andar em espírito e não vamos satisfazer as concupiscências da carne. Amém? Versículo 3 de Romanos 8. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, a lei não podia livrar o homem do pecado, porque ela estava enferma pela carne. O que é isso? A lei dependia da carne do homem para ser cumprida, e não podia ser cumprida. Deus teve que enviar o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, porém sem pecado, porque foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo de Deus, para que ele pudesse cumprir a lei, e Jesus veio, cumpriu a lei e colocou o fim da lei, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça, para a justificação de todo aquele que crê. Amém? Então, porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Deus condenou na carne do Senhor Jesus Cristo o pecado. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo carregou no madeiro as nossas dores, as nossas enfermidades e as nossas iniquidades, Ele tomou sobre si. E o castigo que nos traz a paz, que nós temos hoje, estava sobre Ele. Então, todos os pecados, enfermidades, doenças, tudo que era oriundo, proveniente do pecado,
pecado, o Senhor Jesus Cristo carregou sobre ele ali na cruz do Calvário. Amém? Por isso que nós estamos livres da lei do pecado e da morte. Então, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, na carne do Senhor Jesus Cristo, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, que preceito da lei é esse que se cumpre em nós? Se andamos segundo o Espírito, se andais segundo o Espírito, jamais cumprireis as concupiscências da carne. Capítulo 8, versículo 5, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Então, aquilo que eu disse aqui no começo do culto, tudo que você for fazer, não é? Lógico, Deus nos deu sabedoria, capacidade, inteligência, mas não faça as coisas porque você já sabe, porque você já tem experiência, Não, Senhor, vou fazer isso. Senhor, apresente diante de ti. Não precisa, né? Você pode orar em pensamento, falar, Senhor, tem uma coisa para fazer aqui, né? Vou indo visitar um cliente, Senhor, vou mandar um currículo, quero mudar de emprego, Senhor, quero comprar minha casa nova, Senhor, quero namorar, Senhor, né? Quero viajar. Apresente diante de Deus. Deus se agrada, se alegra, porque você fala, Senhor, me dá a tua direção, porque eu, por mais que eu conheça as coisas, eu não conheço a verdade, amém? A Bíblia diz que Deus conhece o nosso interior. Deus não vê como vê o homem. A Bíblia diz que o homem vê o exterior e Deus vê o interior, não é? Então, quando nós nos apresentamos diante de Deus, Deus pode nos livrar de ciladas, não é? Às vezes você fala assim, puxa vida, aquele cara quer me vender aquele carro está ótimo, era o que eu queria, mas apresente diante de Deus. De repente o cara é um ímpio, de repente o cara consagrou o carro ao diabo lá, de repente o carro está com um monte de gambiarra lá, você vai comprar daqui a um mês, você vai ter um monte de dor de cabeça, né? Não sei, irmão, apresente tudo diante de Deus, submeta-se a Deus, porque Deus se agrada disso, amém? E você vai ver o quanto a sua vida vai andar, não é? Fazendo essas coisas, amém? Dependa totalmente de Deus, amém? Não confie na sua própria carne. A palavra diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e não te estribes no seu próprio entendimento, né? O que é um estribo? Aquele negócio que tinha nas carroças, antigamente tinha em carro, hoje em dia não tem mais carro, que você apoia o pé para subir. Então, você usa estribo para se apoiar. E a Bíblia diz, não se estribe, não se apoie no seu próprio entendimento. Amém? Porque a Bíblia diz que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, são mais altos que os nossos pensamentos. Então, não confie na carne, amém? Confie no nosso Deus, amém? Aleluia. Portanto, os que estão na carne, versículo 8, né, do capítulo 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então Paulo era enfático, né? Olha, se o Espírito Santo de Deus habita em você, você não está na carne, mas está no Espírito, amém? Porque ele sabia que podia haver algum joio ali no meio do povo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então ele era bem enfático, olha, se alguém não tem o Espírito de Deus, esse não é de Deus, amém? Versículo 10, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, o Espírito Santo de Deus que ressuscitou a Jesus, habita em nós. E vai, no dia quando nós formos para a glória, se nós estivermos vivos, nosso corpo vai ser transformado. Esse mesmo Espírito ou vai nos ressuscitar, ou vai transformar o nosso corpo. E nós teremos um corpo glorificado para vivermos para sempre com o nosso Deus. Amém? Versículo 12, assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Amém? Não é para a morte, para a perdição, mas é para a morte da manifestação de Deus na sua vida. Mas se você na segunda carne, tudo aquilo que Deus tem preparado, se já começou a surgir na sua vida, vai morrer. Você não vai desfrutar do melhor dessa terra, amém? A Bíblia diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se não quiser, vai andar como cauda, como a palavra de Deus nos afirma. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito, então veja esse versículo 13, não é? Porque se viver segundo a carne, se nós vivermos segundo a carne, nós vamos caminhar para a morte. Mas se nós vivermos pelo Espírito, o que vai acontecer? Mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, pelo Espírito, pelo conhecimento da palavra de Deus, nós podemos mortificar. Nós podemos fazer com que morram, amém? Os feitos do corpo. Amém? Então, pelo Espírito, nós podemos subjugar a nossa carne para que o pecado, para que o mal não aflore.
Amém? Somente pelo Espírito, pelo conhecimento, pela prática da verdade. A Bíblia diz que nós devemos ser operosos praticantes. Amém? Tem que estar em prática ali o dia inteiro, dia e noite. E a Bíblia diz que nós fomos colocados em família. Amém? Para estarmos no dia que se chama hoje, nos exortando uns aos outros, amém? Nos estimulando. O que a palavra de Deus fala em Colossenses 3,16? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus em vosso coração com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Então é dessa forma que nós devemos agir, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão. É dessa forma que nós vamos alcançar essa plenitude que a palavra de Deus nos promete. Amém? Por isso que a Bíblia diz, nós devemos nos exortar no dia que se chama hoje. Então você vê um irmão ali meio cabisbaixo, o irmão falando alguma coisa, mas não dá. Não, irmão, dá. Tudo é possível aquele que crê. Nós devemos nos ajudar uns aos outros, e isso é o que a Bíblia diz assim, levai as cargas uns dos outros e cumprireis a lei de Cristo. Amém? Então nós devemos nos ajudar uns aos outros a sempre estar andando de acordo com a palavra de Deus, para que nós vejamos a glória de Deus manifestada na nossa vida. Amém? Então, pelo Espírito, mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Se pelo conhecimento que nós temos, nós mortificarmos as obras do nosso corpo, nós verdadeiramente vamos ter aquela vida que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa vida em abundância só vai se manifestar na nossa vida, se nós, pelo Espírito, pelo conhecimento da verdade, mortificarmos as obras da nossa carne. E aí o versículo 14 diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, amém? Então, isso é o que Deus espera dos seus filhos, que subjuguem as suas carnes. Vamos lá ao ponto A agora, né? Salvos sem remover a imundícia da carne. Então, nós somos salvos, mas a imundícia da nossa carne, o poder do pecado, continua na nossa carne ainda, amém? Porque a salvação veio para o nosso espírito. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 21, né? Então Pedro está fazendo uma comparação ali do batismo, não é? Do batismo mesmo, o batismo de João Batista ali, dizendo que aquilo era uma figuração. A Bíblia diz que tudo que pertencia à lei era sombra dos bens vindouros. A lei era sombra e os bens vindouros eram as coisas reais. Amém? Então, o batismo de João Batista, que era para o arrependimento, era uma sombra de que viria posteriormente. O que veio posteriormente? O Senhor Jesus Cristo. Nós nos arrependemos quando ouvimos a palavra da verdade, e aí nós somos perdoados. Amém? Porque na lei, as pessoas toda vez que pecavam e se arrependiam, iam lá para João Batista e batizava lá. Amém? Quando veio Jesus, nós somos perdoados para sempre. Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados, diz a palavra, amém? Então, 1 Pedro diz assim, a qual, figurando o batismo, então era uma figura o batismo, agora também vos salva. Então o batismo não salvava, mas tem alguma coisa que agora salva. Não sendo a remoção da imundícia da carne, amém? Não é, a imundícia da carne não está sendo retirada, porque no nosso pecado habita a lei do pecado. Então a imundícia da carne não é retirada, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então é aquilo que Paulo disse, na minha mente eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu encontro nos meus membros uma lei que guerreia contra a lei do Espírito. Então esse entendimento o apóstolo Pedro também teve. Ele sabia que a nossa salvação não removeu a imundícia da carne, mas nos trouxe uma boa consciência para com Deus, para que agora nós possamos discernir não somente o bem, mas também o mal, e andarmos no caminho que o Senhor tem preparado para nós, amém? Ponto B, diz assim, não reine o pecado no corpo mortal, amém? Então, antes de Jesus, nós andávamos segundo o curso do mundo, guiado pelo príncipe das potestades do ar, não é? Que agora atua nos filhos da desobediência, diz lá em Efésios 2, mas a Bíblia diz assim, que antigamente nós andávamos no pecado, né? Porém, como o pecado não foi extinto da nossa vida, ele pode dominar. E a Bíblia fala assim, olha, em Romanos 6,12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Então, se você deixar, se você bobear, se você não praticar a palavra, quem vai reinar na sua vida é o pecado. E quem é o nosso rei? É o Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele é quem deve reinar na nossa vida através da sua palavra. Mas se nós bobearmos, o pecado vai reinar. É só você relaxou, né? Porque o diabo,
não descansa. A Bíblia diz que o diabo é astuto, ele vive colocando ciladas, ele vive tentando fazer com que o povo de Deus tropece. Amém? Por isso é que a palavra de Deus diz: orai e vigiai, estai atentos. Nós devemos ser simples como a pomba e prudentes como as serpentes. Devemos estar atentos às astutas ciladas do maligno, e nós vamos ser livres dessas ciladas se nós estivermos ali cumprindo a palavra de Deus, observando a palavra de Deus como ela diz que nós devemos fazer. Amém? Então, a palavra é pesada, eu vejo pesada assim: não reine. Alguma coisa que reina, o rei, né? Nós não somos da época de reis, mas o rei domina sobre o povo. A palavra do rei é lei. A palavra do rei não volta atrás, né? Vide isso quando o rei promulgou uma palavra contra Daniel, ele se arrependeu, mas ele falou assim: olha, eu dei minha palavra, não posso voltar atrás, eu sou rei, né? Então, quando o pecado reina, ele domina sobre a nossa vida. Ele faz e acontece na nossa vida. Então nós devemos estar atentos para que nós possamos manifestar a glória de Deus. Porque é tão bom você viver em paz, em alegria, né, em comunhão com o Senhor. E Deus está nos trazendo aqui nessa noite, parece até às vezes uma palavra um pouco pesada, mas essa palavra é vida para nós. Essa palavra é preciosa, porque com esse conhecimento nós vamos poder subjugar a nossa carne e não deixar com que o pecado reine. Amém? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Porque se o pecado reinar, você vai obedecer às suas paixões, né? E um abismo chama outro abismo. Amém? Então, um pecado chama... A pessoa faz uma coisa errada no serviço, aí para não dizer que foi ela fala uma mentira, né? E depois ela faz... E é assim que acontece. É no serviço, é no relacionamento marido e mulher, é no relacionamento pais com os filhos, é na escola, é numa transação comercial. Não, aí eu vejo isso aqui, não, isso aqui faz isso mesmo. E não faz nada, né? É aquele negócio, aquele grande papo que vendedor promete tudo, né? Mas não entrega nada. Então, não deve ser assim a nossa palavra. A nossa palavra deve ser o sim, sim, o não, não. O que passar disso vem do maligno. Amém? Não tem jeitinho. O que é sim, é sim. O que é não, é não. O que passar disso, diz a palavra, vem do maligno. É alguma coisa que não está de acordo com a verdade. Não existe meia verdade, duas verdades. A verdade é a verdade e a mentira é a mentira. Amém? Então o nosso falar deve ser sim, sim. Não, é não. Errei, não errei, me perdoa, me desculpa. Né? Nós devemos ter uma postura firme diante de Deus. Amém? Ponto C. Quero fazer o bem, mas o mal está em mim. Então, nós já lemos a Romanos 7, que diz: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então, o apóstolo Paulo teve esse entendimento de que, apesar dele ser salvo, ter visto o justo face a face, ele entendeu, descobriu que residia, habitava, morava nele a lei do pecado. Amém? E ele tinha uma arma para combater essa lei do pecado, subjugando a carne pelo conhecimento do Espírito Santo de Deus. Ponto D. O homem exterior se corrompe e o interior se renova. Amém? Então, o nosso homem exterior, a nossa carne, ela se corrompe. Amém? Mas o nosso interior se renova de dia em dia, porque a palavra de Deus tem esse poder de nos renovar, de nos perdoar, de nos fazer nova criatura. Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desanimamos. Não é? É aquilo que eu estava dizendo agora há pouco. As pessoas lá fora, como não têm esse conhecimento, vão vivendo as suas vidas, e aí chega um determinado tempo, ela fala assim: pô, não é possível, eu não consigo ser fiel a Deus, não é possível, eu pequei de novo, não é possível. Como ela não tem esse conhecimento que na sua carne habita a lei do pecado, ela acaba desanimando, não é? Por isso que nós vemos pessoas aí que mudam de igreja, pessoas que abandonam a igreja, pessoas que vão na igreja só para marcar ponto ali, né? As pessoas acabam desanimando. Amém? Por quê? Porque elas não veem as suas vidas sendo vividas de maneira como a palavra de Deus espera. E como elas não têm esse conhecimento, elas acabam desanimando, enfraquecendo, se entristecendo. Mas nós já temos esse conhecimento e nós sabemos que, apesar do nosso corpo nos humilhar, nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, que intercede por nós perpetuamente, diz a palavra. Amém? E a Bíblia diz: se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar o seu pecado e purificar você de toda injustiça que você houver cometido. Porque nós somos justificados mediante a fé. Nós já somos justos diante de Deus. Mas nós cometemos às vezes injustiça. E Deus nos limpa de toda essa injustiça. Amém? Então, por isso não desanimamos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 4. Pelo contrário, ao invés de nós desanimarmos, pelo contrário, nós vamos nos animar, porque nós temos esse conhecimento e sabemos que Deus é bom. Amém? Que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Amém? E as misericórdias do Senhor estão se renovando agora. Também estão se renovando agora. Porque a cada segundo está amanhecendo em alguma parte ali do globo,
Amém? O sol vai nascendo, e a cada segundo é uma manhã que está acontecendo em algum lugar. E as misericórdias do Senhor se renovam sempre, a cada instante. Amém? Porque Deus é bom para com as nossas vidas. Amém? Aleluia. Ponto E. Temos um tesouro em vasos de barro. Segunda carta de Paulo aos Coríntios também, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então nós sabemos que a nossa carne não habita bem algum, mas pelo Espírito nós podemos subjugar a carne. Só que essa excelência do poder, o Espírito Santo de Deus, essa excelência não vem de nós, vem de Deus. Amém? Então temos, porém, é um tesouro. O Espírito Santo de Deus habitando nas nossas vidas é um tesouro em vasos de barro. Nós somos vasos de barros preparados para Deus manifestar as suas misericórdias. Amém? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que nós não nos ensoberbeçamos. O apóstolo Paulo mesmo diz lá que por toda a revelação que ele teve, Deus permitiu que um espinho fosse colocado em sua carne. Alguma coisa sempre ficava mostrando ali, olha, sua carne tem pecado, apesar de você ter visto o justo, ouvido da boca do justo, face a face, você ser o apóstolo para os gentios, você ter tido a revelação da graça de Deus, eu estou mostrando para você quem você é, Paulo. Você tem um espinho na carne que sempre vai mostrar que você é homem e que eu sou Deus. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Porque Paulo tinha tudo na carne para se achar o máximo, Ele era o melhor judeu e depois foi o apóstolo da graça. Teve a revelação, teve o conhecimento de todo o mistério. Deus falou assim, não, para um pouquinho, porque se eu sei que Deus conhece o nosso coração, Deus sabe que o coração do homem é desesperadamente corrupto, colocou ali um espinho na vida de Paulo, cada um fala uma coisa, não interessa o que fala, porque a Bíblia não diz o que é alguma coisa na vida de Paulo que mostrava que ele tinha uma carne, e que de vez em quando ele caía, que ele pecava, por isso que ele diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que nos dá a vitória. Amém? Tem um versículo extra, Romanos 6, 19, diz assim, Paulo falando, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Então Paulo estava dizendo assim, olha, eu estou falando como homem, que nós todos somos, como ser humano. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então aquele que roubava, aquele que se prostituía, aquele que mentia, aquele que ofendia, aquele que difamava, use agora todo o seu corpo para glorificar a Deus, amém? Levantando as mãos santas, sem ira, sem animosidade, diz a palavra de Deus, abrindo a sua boca, que é a palavra, que é a espada do Espírito, trazendo ali a palavra de Deus, falando com salmos, hinos e cânticos espirituais, é assim que Deus espera. Então Paulo falou assim, olha, eu como homem digo, veja como você era antes, tudo que você fazia, agora use tudo que você fazia, que o diabo usava a sua vida, use tudo para Deus, amém? Tudo que você é, tudo que nós somos, deve ser usado para o louvor da glória do nosso Deus, amém? Ponto 4, o tempo passa, mas vamos alcançar aqui. O crente possui corpo de pecado, mas foi libertado da lei do pecado. Então no nosso corpo habita a lei do pecado, mas nós fomos livres do pecado. Amém? O pecado original que nos trazia a morte, que trazia a condenação, nós somos livres do pecado, da lei do pecado. Amém? Era a lei do pecado que veio por causa de Adão, e essa lei matou o homem, matou a muitos, nós lemos lá no começo. Amém? Romanos 8, 2, nós já lemos, mas diz assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então não é que, porque no meu corpo habita a lei do pecado, eu ainda tenho o pecado comigo. Não, nós estamos livres da lei do pecado. Por isso é que a Bíblia diz que o pecado não domina mais sobre nós, porque nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Mas, de qualquer jeito, nós temos que vigiar para mortificar as obras da carne, para que não reine o pecado no nosso corpo mortal. Amém? Ponto B. Despojados do corpo da carne pela circuncisão cristã, pela circuncisão de Cristo. Colossenses 2,11 diz assim, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então vamos entender aqui rapidamente. Então Deus deu ali para Abraão, o ato da circuncisão, onde o prepúcio do pênis da criança era cortado do primogênito apenas, para fazer a limpeza, para que não na verdade, não é bem por causa da limpeza, as pessoas dizem isso, mas era só do primogênito, então não tinha muito a ver com limpeza, mas era alguma coisa para limpar a imundícia da carne do bebê, amém? E a Bíblia fala assim, olha, nele também fosse circuncidado, só que nós não somos judeus, não somos circuncidados na nossa carne mais, amém?
Não por intermédio de mãos, porque era um homem que circuncidava ali o garotinho, o primogênito, quando nascia, mas no despojamento do corpo da carne. Então, a imundícia que a circuncisão propunha a retirar do corpo da criancinha ali de primogênito, é feita agora, a imundícia é tirada no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. O que é despojar? É largar, é deixar. Então, existe uma coisa que depende de nós, mas que é uma coisa que nós temos que fazer, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, que é despojar, que é mortificar as obras da carne, amém? Esta é a circuncisão de Cristo. Quando nós mortificamos as obras da carne, amém? A limpeza de Deus vem na nossa vida, nós mortificamos as obras da carne e vivemos para Deus, vivemos para agradar a Deus, amém? Então, essa é a verdadeira circuncisão, quando nós mortificamos as nossas obras da carne, amém? Deixamos as imundícias da carne e vivemos de maneira digna do nosso Deus. Ponto C. Nós já lemos, eu já falei bastante, o pecado não terá domínio sobre vós, Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Agora, quando você se mete a querer fazer alguma coisa da lei, não é? Você fica debaixo de maldição, você fica em adultério e o pecado abre brecha, porque onde não há lei, o pecado está morto, diz a palavra. Se você vai para debaixo da lei, o pecado revive. Amém? Então, por isso que na lei fica aquele negócio, não pode usar saia curta, não pode. E onde mais você fala que não pode, é a mesma coisa para uma criança. Quem tem filho aqui sabe, fala, não mexe aí. Ele vai lá e tchum, né? Então, por quê? Porque você está dizendo para o seu filho como se fosse uma lei, não faça. E quando você fala não faz, a carne quer fazer. É a mesma coisa o pecado nas nossas vidas. Não faça, não adultere, e o pecado vai, né? Aqui, né? O bispo não pega aqui, não fica pregando, olha, não adultere, olha, não roube, olha, não minta, olha, não dê golpes, né? E nós não temos esse tipo de problema no nosso meio. Lógico, de vez em quando acontece alguma coisa, alguém peca. A Bíblia diz que, se alguém diz que não peca, é mentiroso. Isso é, né? A Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é do Senhor. Amém? Mas nós não temos aqui grandes problemas na igreja, por quê? Porque nós não damos força para o pecado, nós não estamos vivendo, não estamos pregando a lei, nós estamos pregando a graça, e como nós estamos debaixo da graça, o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas, amém? Ponto D, João 5,24, o que crê em Cristo não entra em condenação. Então, apesar do pecado na nossa carne, apesar da força do pecado, quem crê em Cristo passou da morte para a vida, amém? Em verdade vos digo, o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, passou da morte para a vida. Amém? Então, este entendimento aqui foi o que o apóstolo Paulo teve, né? Apesar de ele ver que ele na carne ele era homem desventurado, mas ele diz assim, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo que nos dá vitória. Amém? Então, por quê? Porque ele sabia que ele passou da morte para a vida, não é? É porque ele criou na palavra, ele ouviu, ele sabia que ele estava no outro patamar, apesar de ter o corpo dele, que era um corpo de humilhação. Ponto 5. O corpo de pecado não herdará a vida eterna. Amém? Nosso corpo será glorificado, transformado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15:50, diz assim, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, não é por obras da carne que você vai herdar o reino de Deus. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo diz lá, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos milagres, expulsamos demônios, aconteceu muita coisa. E as pessoas achavam que estavam fazendo alguma coisa pela carne. Amém? E o Senhor Jesus Cristo vai dizer, olha, nunca vos conheci. Então, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Amém? Não só na vida eterna, mas na vida daqueles que são salvos, a carne e o sangue não conseguem herdar o reino de Deus aqui nessa vida. Amém? Porque a nossa herança não é apenas quando nós estivermos a glória. O Senhor Jesus Cristo morreu e nos deixou uma herança. A Bíblia diz assim, que o Senhor Jesus Cristo fez um testamento. E a palavra de Deus fala assim, que o testamento só tem validade quando o testador morre. Né? E nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo fez um testamento, morreu e Ele mesmo ressuscitou para que o testamento fosse cumprido. Amém? Então, nós devemos reinar em vida. Amém? A palavra de Deus diz que, mas nós vamos para o outro, porque ainda falta meia hora aqui, irmã. Amém, glória a Deus. Então, mostrando uma plaquinha lá para mim, lá. Amém, glória a Deus. Então, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos deixou uma herança. Né? O que eu aprendi, o que eu ouvia lá quando eu estava nos outros ministérios, era assim, não, quando nós chegarmos na glória, amém, vai ser maravilhoso e tal.
Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que os que receberam a abundância da graça reinarão em vida através do Senhor Jesus Cristo, amém? Então nós devemos essa vida andar de glória em glória, nós somos sempre conduzidos em triunfo, e foi para isso que Deus nos criou, amém? E nós não podemos nos conformar com nada que seja contrário à palavra de Deus. Por isso que Romanos diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, amém? Então, se você vê que alguma coisa na sua vida não está boa, perfeita e agradável, opa, eu, Senhor, não recebo, eu não aceito, eu não recebo, e eu creio na tua palavra. Pode estar acontecendo o que for, eu não recebo, Senhor, porque de Deus, a Bíblia diz que todo dom perfeito, toda dádiva vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação, amém? Glória a Deus por isso. Então, primeira carta, já lemos a 1 Coríntios 15:50, isto afirma, pois, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, o que pregam por aí, não, você quer ter uma Mercedes, dê o dízimo da Mercedes, você quer não sei o que lá, participe da corrente dos 438, né? Vem passar na poça de leite, vem fazer um monte de coisa, né? A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. O reino de Deus, o que o Jesus Cristo disse? O reino de Deus está em vós, amém? O reino de Deus já está manifestado em nós, amém? E para que nós possamos herdar, viver como reis e sacerdotes nessa vida, nós não podemos tentar obter isso pela carne, pelo sangue, pelo esforço humano, mas pela fé em Cristo Jesus, amém? Ponto 6, Paulo fez um chamado para não usar a liberdade para dar ocasião à carne, né? Infelizmente a gente já ouviu muito isso quando nós começamos a pregar, as pessoas por ignorarem, né? Falam, não, o pessoal é G12, o pessoal é heresia, o pessoal é nova era, já chamaram a gente de tudo quanto é coisa, né? Mas por quê? Porque não tem o conhecimento, porque nós falamos coisas, como o apóstolo Paulo, como Pedro falou, né? O apóstolo Paulo falou algumas coisas difíceis de serem entendidas, né? O apóstolo Paulo estava uma vez na Grécia, foi lá no Areópago lá, e ele falava um monte de coisa, e aí o pessoal falou assim, olha, tem um cara aí, um paroleiro, o cara fala mais que a boca e tal, e está falando umas coisas estranhas, parece que ele anuncia um Deus estranho, né? E ele foi num lugar onde tinha Deus para tudo quanto é gosto, lá tinha Deus, e aí os caras eram tão religiosos que tinham um altar sem nada e com uma plaquinha embaixo assim, ao Deus desconhecido. Porque eles eram tão tementes assim, que eles falaram assim, pô, se a gente esquecer de algum Deus, tem aqui um altar para a gente ver que não esqueceu. E aí Paulo fala assim, olha, esse Deus a quem vocês estão prestando algum tipo de culto, é esse que eu vos anuncio. E Paulo começou a falar ali. Então as pessoas aí fora, né, ficam falando que a gente fala aqui algumas coisas estranhas, mas é verdade. E aí eu estou voltando aqui para o título do ponto 6, né? Que Paulo faz um chamado para não usarmos a liberdade para dar ocasião à carne. Então as pessoas falam assim, então vocês são salvos? Vocês são predestinados? Não perdem a salvação? Então pode pecar? Então se é predestinado, então predestinou que você ia agora aqui, ia mexer no telão aqui? Deus predestinou isso? Quer dizer, é uma ignorância total. Porque nós somos predestinados no nosso espírito, nós somos predestinados para a salvação. Amém? Não, mas porque o homem tem livre-arbítrio, o homem não tem livre-arbítrio coisa nenhuma, né? João 15,16, não fosseis vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires em meu nome, ele vos conceda. Amém? Então não existe livre-arbítrio para a salvação. Eu posso comprar uma camisa verde, uma marrom, eu posso tomar Coca-Cola, tomar Pepsi, posso tomar o que eu quiser. Eu posso escolher algumas coisas, mas livre-arbítrio para a salvação, nós não podemos, amém? Nós não temos, amém? E mesmo assim, não é? Aquilo que eu tenho aconselhado aqui, né? A Bíblia diz assim que nós devemos ouvir os conselhos, e eu aconselho vocês a pedirem conselhos para as pessoas que são sábias, não é? Pessoas, pastores, presbíteros, diáconos aqui da igreja, né? E eu aconselho vocês a que possam ser o mais possível dirigidos por Deus, a que você não exerça um livre-arbítrio, como aquilo que eu disse, né? Tudo que você for fazer, Senhor, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, dirige, Senhor, mostra se é da tua vontade, para que a gente não dê passos, apoiado na nossa sabedoria humana, para que a gente não se estribe no nosso próprio entendimento, amém? Então, ponto A, de Deus não se zomba, o que semeares, ceifarás. Gálatas 6:7, nós falamos bastante esse versículo ontem e hoje já também. Não vos enganeis. Então, às vezes as pessoas, por causa do pecado, se enganam. Elas acham que, não vou falar o nome do político, mas tem um político aí que ele crê na mentira que ele fala. Então ele fala, não sou eu, o dinheiro não é meu, não fui eu que fiz, não foi eu que fiz. E todo mundo, está tudo provado, tem documentado, tudo escrito. Mas ele acredita naquilo. Ele acredita naquela mentira lá. E ele é convicto. Não tem quem o convença do contrário. E a Bíblia diz que nós podemos nos enganar. Como? O pecado cauteriza a nossa consciência. O pecado, ele deixa a nossa consciência nebulosa, assim, quando nós damos lugar para a carne. E por isso que a Bíblia diz assim, não vos enganeis, porque nós podemos nos enganar se nós somos guiados pela carne, amém? De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso ceifará. Às vezes tem pessoas assim que
vão lá, pecam, aí não acontece nada. Mas, puxa vida, não aconteceu nada, tal. E a pessoa vai, e é o que eu disse, um abismo chama outro abismo. Amém? Ponto B, a liberdade não é para dar ocasião à carne. Então, o Senhor Jesus Cristo nos libertou, nos deu a liberdade, amém? E não porque as pessoas dizem, agora você é livre, agora você tem salvação eterna, você pode fazer o que você quiser. Não é para dar ocasião à carne. Gálatas 5,13 diz assim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, amém? Então não é porque nós somos livres, agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nada nos pode separar da mão de Deus, estamos nas mãos do Senhor, que nós vamos fazer o que nós queremos, amém? Nós somos, com a nossa consciência, escravos da lei do Senhor Jesus Cristo, amém? Graças a Deus por isso. Ponto C, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Não, mas tudo me é lícito, lícito é o que pode fazer, mas não convém, irmãos. Tudo é lícito, amém? Porque nós somos livres. Amém? Nenhuma condenação há para nós. Amém? A palavra de Deus diz, se alguém come e dá graças, amém. Se alguém não come e dá graças também, amém. Ninguém julgue a ninguém. Mas, apesar de tudo nos ser lícitos, a Bíblia diz assim que nem todas as coisas convêm. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios 6,12 diz assim, todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer todas as coisas, mas nem todas me convêm. Não é? Então, tem coisa que não convém ao crente. Não é? Não existe lei que você não possa mais fazer alguma coisa, mas tem coisa que não convém. Amém? E quem é que vai dizer para você o que convém e o que não convém? O Espírito Santo de Deus, que é um com o seu Espírito. Não existe uma lei da graça, faça isso e não faça aquilo outro. Amém? A sua consciência, a sua boa consciência para com Deus, que nós lemos o versículo aqui agora, que Deus nos chamou para nós termos uma boa consciência, essa sua consciência que é trazida pelo Espírito Santo de Deus, é que vai dizer para você o que você pode, o que você não pode fazer. Quando eu encontrei com Jesus, apesar de não ser da graça, eu não venho de uma família evangélica. E no lugar onde eu me converti, onde eu me encontrei com Jesus, também era uma igreja que só tinham pessoas que não vinham de famílias evangélicas. Era uma coisa assim, totalmente atípica para a época. Não é? E nunca ninguém na igreja me disse que eu não podia fumar, que eu não podia beber. Não é? E eu continuei 1 mês, 2, 3 na igreja, fui no carnaval, depois que mas eu não sabia nem que eles eram crentes, eu nem sabia, nunca tinha ouvido falar de crente na minha vida. Né? Minha mãe era católica, espírita, era seixonoeira, tudo até coisa, né? Cada dia eu ia um pouquinho com ela em algum lugar lá, mas eu nunca tinha ouvido falar de nada. E aí eu me lembro perfeitamente, eu estava ali no terceiro colegial, tal, nós estávamos com os amigos ali na sala, nós saímos, aí uma pessoa falou assim, acende para mim um cigarro ali, né? Aí eu acendi, eu senti alguma coisa, foi a última vez que eu coloquei um cigarro na boca. Né? E ninguém nunca falou assim, não pode. Por quê? Porque eu senti alguma coisa daquilo que eu estava ouvindo, daquilo que eu estava aprendendo ali no local onde eu estava indo, que era a palavra de Deus. Né? E eu nunca mais fiz. Né? E várias outras coisas que eu acabei deixando de fazer, amizades, né, que eu acabei vendo que não condiziam, mas ninguém me falava nada. Por quê? Porque eu estava ali no primeiro amor, ninguém tinha me falado nada sobre lei, sobre graça, sobre jejum, sobre nada, e eu estava crendo apenas na palavra. E o Espírito Santo de Deus, que já havia me selado ali, estava já me conduzindo, me guiando a toda a verdade. Então aqui você não vai ver ninguém falando assim, não bebe, não fuma, não faz. Não, o Espírito Santo de Deus é que vai guiar você a toda a verdade. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Amém? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, tem coisas que não convém, amém. Eles querem que eu pare, amém, parei, amém. Vamos esperar um pouquinho, amém? Tá. Graças a Deus que só daqui um mês de novo que eu vou pregar, irmãos, porque é uma bênção falar, mas é uma responsabilidade, é uma coisa assim. O pessoal fala, não, você fala tão bem. Eu falei, irmão, eu estou aqui quase tenho um ataque cardíaco cada vez que eu subo aqui. Ai, Pai amado. Não, mas Deus é bom, amém? Deus nos capacita, Deus fala conosco. Faltam só 19 minutos. Rapidinho. Amém, já acendeu, tua placa, ela verde, eu tenho que falar aqui agora, amém, estamos de novo, amém, você que vai receber o CD, voltamos ao ar de novo aqui, amém, então vamos ler novamente, 1 Coríntios 6,12 diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, amém, porque apesar de coisas serem lícitas, nós não podemos deixar dominar por nada, porque quem é dominado por alguma coisa, é escravo dessa coisa. Amém? Vira um vício. Então, nós não podemos nos deixar dominar por nada. Seja por internet, seja por não, eu tenho que
todo sábado eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que correr, eu tenho que jogar. Não, nós fazemos as coisas para desfrutar do melhor dessa terra, mas nós não podemos nos deixar dominar, né? Eu não posso deixar de fazer isso. Não, irmãos, pelo amor de Deus, né? Nós temos liberdade, nós temos domínio próprio, né? Que você que gosta de fazer, de repente, um esporte, jogar bola, não, hoje eu não vou ficar com a esposa, com os meus filhos, hoje eu vou cuidar da minha casa, hoje eu vou dormir um pouco mais, não sei, eu estou dando um exemplo assim básico, mas nós não podemos nos deixar dominar por nada na vida, amém? Nada, absolutamente nada. Amém? Nós somos livres, nós não somos mais escravos da lei, nós somos escravos de Deus agora. Amém? Agora, tem alguns versículos extras que eu coloquei aqui agora. Esse seria o último versículo, mas agora nós temos alguns versículos extras aqui agora. Amém? Tiago, capítulo 4, versículo 1. Então nós estamos falando da carne, e olha o que Tiago, apesar de ser um pregador da lei, nós agora podemos pegar mesmo aquilo que foi escrito por pessoas da lei, para você ver o que Deus estava revelando a eles. Tiago capítulo 4, versículo 1 diz assim, olha: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam, que lutam na vossa carne? Então, da nossa carne, dos prazeres, do obedecer à carne, do se submeter à carne, é que surgem guerras, contendas, é que surgem invejas, divisões na igreja. Não, porque eu sei, porque eu faço, não, porque eu toco melhor, porque eu faço, né? Então, a Bíblia diz que tudo que guerras, contendas, divisões, que infelizmente eu passei por isso, muito nas igrejas, não é porque eu toco melhor, porque eu falo, se eu não tocar eu não canto, se eu não tocar eu não venho na igreja, aquela coisa toda, A Bíblia diz que isso o que é? É a carne querendo se exaltar, É a vaidade, é o orgulho, é a soberba da carne, São os prazeres da carne, não é porque eu toco maravilhosamente, porque eu falo bem, não, porque ele tem que me chamar para pregar, tal, Isso dentro da igreja, isso fora as coisas que acontecem no mundo, Então, tudo que vem de guerra, de coisa ruim, vem como um fruto da nossa carne. Por isso nós devemos mortificar as obras da nossa carne, amém? Gálatas 5, 16, 17 e 19, diz assim: digo, porém, andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, do querer da vossa carne. Amém? Então, um luta com o outro. Então, o espírito tem que prevalecer. E aí fala lá, do versículo 19 em diante, fala: e as obras da carne são conhecidas e são prostituição, lascívia, impureza, E continua lá, falando sobre todas as obras da carne. E aí no versículo 24, tem o que nós devemos fazer. Diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Como é que nós crucificamos a nossa carne? Nós mortificamos a nossa carne pelo conhecimento do Espírito. Nós subjugamos. Ontem eu falei, fugir da prostituição. Fuja de tudo aquilo que é profano. A Bíblia diz assim, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus, capítulo 12 de Hebreus. Então, o que é santificar? O que é você se santificar? É você se afastar de tudo aquilo que é profano, amém? Salmo 1 diz assim: bem-aventurado aquele que não se assenta, não se detém no caminho dos ímpios, não se assenta na roda dos pecadores, não se senta com os escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Então, Jesus falou assim: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então o que nós temos que fazer? Pregar, levar a palavra a tempo e fora de tempo. Mas agora o pessoal começou com escarnecer, começou a falar: sai fora, se afasta de tudo aquilo que é profano. Na escola, no serviço, no trabalho, amém? Leve a palavra, mas a hora que você vê que o ambiente não está favorável a você, se afaste. Seja na escola, no trabalho, seja com parente, seja lá com quem for, amém? Porque a Bíblia diz que se nós tivermos comunhão, nós nos fazemos cúmplices das más obras dessas pessoas, amém? Então nós não podemos ser cúmplices, Você sabe que vão duas pessoas fazer um assalto, Uma pessoa vai lá e atira na pessoa e mata a pessoa. A que estava com ela é cúmplice, ela é coautora do assassinato ali, Então a Bíblia diz que nós não podemos ser cúmplices das más obras das pessoas, por isso nós não devemos estar na roda dos pecadores. Nós devemos falar da palavra, não, mas socialmente. Não faça isso, irmão. Às vezes a gente tem que ir em algum evento da empresa e tal, mas procure aqueles que são eleitos, ou procure se impor. O cara faz uma piadinha, pelo menos comigo sempre aconteceu assim, Às vezes a pessoa vai fazer uma piada, faz uma palavra, desculpa. Porque a pessoa sabe que eu não gosto daquilo, que eu não falo aquilo, que eu não ajo daquele jeito. Então, quando nós nos impomos, quando nós não se impor, porque eu sou bom, eu sou crente, não, nada disso. Mas quando você, olha, eu creio em Deus, eu não ajo dessa forma, isso não é correto diante de Deus, as pessoas respeitam você.
Amém? Então nós devemos aprender a nos impor para que a gente não seja humilhado. Porque se você vai, ninguém sabe que você é crente, que você crê em Deus, se você nunca dá um glória a Deus, se você nunca, acontecem essas coisas, puxa, amém. Glória, amém é uma coisa natural. E às vezes estou no meio de pessoas que não conhecem, tomara que dê certo. Não, nós cremos que vai dar certo porque nós cremos em Deus. Né? Nós costumamos falar isso em reuniões comerciais, em todo lugar que nós estamos. Então as pessoas sabem quem nós somos. Se nós não manifestamos isso, né? E aí ninguém sabe que você é crente, no que você crê, o diabo já pronta ali uma cilada, e já vem uma rodinha, você sabe aquela piada lá do papagaio, e você fica sem jeito, sem graça, ouve aquela porcaria, ao passo que se você se impõe, você mostra em quem você crê, as pessoas te respeitam. Pelo menos tem acontecido assim com a minha vida, né? Graças a Deus, assim, por isso, assim. Então nós devemos aprender, né? A não nos envergonhar da cruz de Cristo, como diz a palavra, amém? Então, os que são de Cristo, Gálatas 5:24, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, amém? Segunda carta de Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim: embora andando na carne, então a Bíblia diz assim, se vivemos em espírito, devemos andar também em espírito. Só que você anda em espírito, mas você vive na carne. Amém? Você tem uma carne através da qual você vive. E o apóstolo Paulo diz assim, embora andando na carne, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3, não militamos segundo a carne. Então nós não lutamos segundo a carne, segundo o nosso entendimento. As nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Amém? Quais são as nossas armas? O capacete da salvação, a couraça da justiça, calçado os pés com a preparação do evangelho, tendo a espada da verdade, né? Que é a palavra de Deus. Então nós devemos estar preparados, e a nossa luta não é uma luta contra a carne, mas é uma luta espiritual. Amém? 2 Coríntios 5,16 diz assim, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Nós lemos lá, os irmãos vão se recordar, Romanos 7, onde fala do Cristo da carne, do Cristo ressurreto, da mulher que casou, que ficou viúva, pode casar de novo. É a mesma coisa com relação à igreja, nós não podemos estar, fomos salvos pela graça e andarmos no Cristo da lei. E agora a palavra de Deus diz assim, olha, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16, diz assim, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Então, eu não vejo mais você segundo a carne. Quando nós cantamos aquele hino que diz assim, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, eu sempre olho para a igreja e falo, Senhor, eu estou vendo a tua glória manifestada na vida de cada um dos seus filhos. Amém? Então, nós não nos vemos mais segundo a carne. Amém? Porque se nós nos vermos segundo a carne, nós vamos achar um monte de defeito. Amém? Nós temos que nos ver como filhos de Deus, como eleitos, como amados. E a Bíblia diz assim, olha, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E aí, o apóstolo Paulo fala, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, porque ele não conheceu, mas muitas pessoas que andavam com ele, conheceram Cristo segundo a carne. O apóstolo Pedro, Tiago, vários outros discípulos lá, conheceram a Cristo segundo a carne. E ele disse assim, a ninguém mais conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Então nós não conhecemos mais o Cristo da carne, o Cristo Jesus de Nazaré, o Filho do homem, não é? O que fez milagres. Nós conhecemos o Cristo ressurreto. É esse a quem nós seguimos e servimos. Porque o Cristo da carne veio para nós? Não. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E como que nós nos tornamos filhos de Deus? Quando o Espírito Santo de Deus veio e nos selou com o seu Santo Espírito. Né? E quem fez isso, a obra? O Cristo ressurreto, que ele disse assim, eu vou para o meu Pai e não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Consolador que estará para sempre convosco. Amém? Então, nós aqui seguimos, servimos e ouvimos os ensinamentos do Cristo da carne. O Cristo nos dias da sua carne, o Cristo histórico, o que serve? Para nós sabermos que ele estava ali cumprindo a lei. Amém? É para ver tudo que ele fez, os milagres, glorificamos a Deus, mas nós não fazemos mais o que ele fazia, né? Que era ficar orando no monte, que era ficar sacrificando, que era... Não, Jesus falou, tome cada um a sua cruz e siga-me. Não, Jesus tomou a cruz em nosso lugar. Amém? Nós merecíamos a cruz, mas ele tomou a cruz em nosso lugar. Amém? E agora o versículo, nós vamos ler o próximo, em 2 Coríntios 7, 1, diz assim, olha, tendo, pois, amados, tais promessas, então nós temos muitas promessas da parte de Deus, amém? Então, tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então nós devemos nos afastar de tudo aquilo que é profano na carne, ou que queira contaminar o nosso espírito. O que pode contaminar o nosso espírito? Uma doutrina que não seja de acordo com a palavra da graça de Deus. Amém? A Bíblia diz que o odre velho não pode receber vinho novo.
Né? O que é odre? Odre é uma bolsa feita de couro de animal, né? Onde eles guardavam um vinho, e aí você pega uma bolsa nova e você colocava o vinho dentro da bolsa, a bolsa expandia, o vinho fermentava, a bolsa expandia, e ali conservava a bolsa e o vinho. Depois que tomavam aquele vinho, o que eles usavam aquela bolsa? Só para água, porque se ele colocasse vinho novo dentro daquela bolsa velha, a bolsa ia expandir de novo e ia se romper. E aí a palavra de Deus diz, não coloque vinho novo em odre velho, porque vai se perder a bolsa e o vinho. Então, nós não podemos, né, quando nós falamos aqui para que nós nos purifiquemos das impurezas, tanto da carne como do espírito, é que nós não podemos compactuar com qualquer tipo de doutrina que não seja da graça de Deus. A Bíblia diz assim, se alguém vier ter convosco e não trouxer essa doutrina, nem o recebais em casa, nem o cumprimentais. Não é que é para ser mal educado, mas é para você não ter comunhão com essa pessoa. Não, tudo bem, mas o irmão é abençoado, não é bonzinho. Não, não. Se não traz essa doutrina, você não pode ter comunhão. Esse irmão vai morar no céu, mas Deus te deu uma visão, Deus deu uma palavra, amém? Não existem duas verdades, existe a graça de Deus. Se você está debaixo da lei, você está debaixo de maldição. Se ele não aceita, amém. Existe um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus, e como também, quando eu ouvi a primeira vez a palavra da graça, eu quase bati no cara dentro da igreja, que ele veio falar para mim que Deus predestinava um e mandava outro para o inferno, eu quase bati no Davi na igreja lá, e depois de alguns meses, caiu a ficha e Deus iluminou os olhos do meu entendimento. Não é? Então, existe um tempo determinado. Só que a Bíblia diz assim, que nós não devemos ter comunhão. Se alguém não traz esta doutrina, nem o cumprimentais, nem o recebais em casa. Quando você recebe em casa, você está comungando ali do seu lar, né? Você está compartilhando. E a Bíblia diz que não pode ter comunhão, né? Entre a lei e a graça. Não existe comunhão. A lei e a graça juntas é adultério. Amém? Então, tendo, pois, ó amados, tais promessas, nós temos as promessas de Deus para as nossas vidas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne, que nós já falamos aqui a noite toda, como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor a Deus. Amém? Ah, mas imagina que eu vou deixar de ficar com os meus irmãos da lei lá? Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Não sou eu quem está dizendo isso aqui para você. Eu estou apenas dizendo o que a palavra de Deus diz. Então, não venha querer obedecer a minha palavra. Tema a Deus. Amém? E a palavra de Deus diz, se alguém vier trazendo uma doutrina diferente, não o cumprimentais, nem o recebais em casa. E com qualquer outro tipo de coisa. Amém? Nós não podemos, não pense que você está, não, isso eu não acho que é certo. Não sou eu que falo que é certo ou que está errado. Eu só estou lendo o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Efésios 4... a partir do versículo 20, ele diz assim, olha, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, né? Então, Paulo está falando com os Efésios que não foi daquele jeito que eles haviam aprendido inicialmente de Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. Então, Paulo de novo fala assim, olha, se vocês realmente são crentes, vocês ouviram. Se de fato vocês ouviram, porque as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, então Paulo dava sempre porque Paulo sabia, e que era para a igreja também saber, que nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, Paulo era bem claro com relação a isso, amém? Então, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Amém? Então, com relação ao nosso velho homem, com relação aos frutos, à concupiscência da carne, nós temos que nos despojar, nós temos que largar. Isso compete a nós. E nós podemos fazer isso não através de jejum, de esforço, de sacrifício, mas pela fé. Fala, Senhor, eu sou nova criatura, as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo, meu espírito é um com o teu espírito, eu sou teu filho, selado, as coisas velhas não pertencem mais à minha vida. Amém? E a palavra tem poder. Se você crer, né, se você mantiver firme na sua confissão, o Senhor Jesus Cristo disse, se você crer e não duvidar no seu coração, você manda que esse monte se transporte daqui para o meio do mar. Então, se você crer, se você mantiver firme na sua confissão, né, o que a palavra de Deus diz? É resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Então, quando nós resistimos ao diabo, com a nossa força, com a nossa carne, não. Resistir ao diabo na palavra de Deus. Né? O diabo foi tentar o Senhor Jesus Cristo lá e falou assim, está escrito, joga-te daqui para baixo, porque não está escrito, dará a ordem aos teus anjos a teu respeito para que não tropeces em alguma pedra. E o Senhor Jesus Cristo também disse, olha, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo, nós vimos ali, né, na tentação do Senhor Jesus no deserto, ele resistiu ao diabo, e de repente o diabo se retirou e os anjos vieram e o serviram. Não será diferente para com a sua vida. Resista ao diabo com a palavra de Deus, o diabo vai se retirar, não vai resistir, e você vai ser servido pelos anjos de Deus na sua vida. Amém? Então, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe. Então, o velho homem se corrompe. Né? A nossa velha natureza, ela se corrompe, não tem jeito, não é? Ela foi posta para corrupção, ela tem uma lei do pecado e da morte no corpo. O nosso espírito foi livre da lei do pecado, pela lei do espírito da vida em Cristo Jesus. Só que o corpo continua aqui. Quando que o corpo vai perder essa lei?
Quando nós morrermos, o corpo volte ao pó e o espírito torne a Deus que o deu. Ou, se nós estivermos vivos quando o Senhor Jesus Cristo voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, seremos depois arrebatados como num piscar de olhos. E seremos transformados nos céus para nos encontrarmos com Ele nos ares, diz a palavra do Senhor. Amém? Então, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, então você se despoja do velho homem e você se renova, não é? Do espírito do vosso entendimento. Você não adianta só você querer deixar a carne e não se alimentar, né? Você precisa se despojar e ficar se alimentando da palavra de Deus. Amém? Então, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Amém? Porque com a mente o apóstolo Paulo disse que ele era servo de Deus. Então, nós devemos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus pelo nosso entendimento, para que nós possamos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? O nosso culto como o nosso culto racional a Deus, diz a palavra. Então, o nosso culto é racional, é pensado. Só que ele não é racionalmente, humanamente pensado. É espiritualmente pensado, através da palavra de Deus, através dos ensinamentos da palavra. Amém? Então, nós apresentamos o nosso culto racional, né? Apresentamos o nosso culto racional, que é o nosso corpo ali apresentado diante de Deus, mortificado para o pecado, e a mente transformada. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? 23 fala de renovar o espírito do vosso entendimento, e o 24, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Então você sabe como é que o novo homem tem que andar. Então despreze o velho homem, as coisas da carne, e ande como filho de Deus. Como é que você tem que andar? Aleluia, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, eu tenho gratidão no meu coração, eu canto salmos, hinos, cânticos espirituais, eu oro pelos meus irmãos, eu me coloco na brecha, eu intercedo, Pai, eu ando de maneira digna de Ti, eu creio na Tua palavra, amém? Eu te louvo, glorificado seja o Teu nome, porque o Senhor se compraz na prosperidade dos seus servos. É assim que nós devemos andar, amém? Falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, amém? Versículo 25, 26, 27, 28, 29, 30, ainda tem bastante. Por isso, então, aí Paulo fala, deixa o homem do pecado, se revista do novo, renove o seu entendimento. E agora, Paulo vai mostrar algumas coisinhas aqui, porque a gente fala de pecado, tal, parece que a gente não lembra do que é. Então Paulo vai falar assim, olha, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Amém? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você pode ficar nervoso, mas não peque. Amém? Uma coisa, você ficar irado com uma coisa, agora não externe, não xingue, não amaldiçoe, não revide. Amém? Não pague mal por mal, pague o mal com bem. Isso não é possível, isso está errado o que você fez. Não faça mais isso. Isso é irar-se. O Senhor Jesus Cristo ficou irado, pegou uma corda, fez um chicote e expulsou todo mundo do templo, porque eles estavam fazendo da casa de Deus comércio. A casa que seria de oração, estavam fazendo comércio lá e bagunça na casa de Deus. Ele irou, mas não pecou. Amém? Então a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não fique irado com uma pessoa de um dia para o outro, porque isso você está desobedecendo a palavra de Deus. Amém? Perdoe no mesmo dia. Chega para a pessoa e fala assim, você fez isso comigo, não faça mais, fiquei triste com você, te perdoo, porque nós devemos nos perdoar uns aos outros, mas não faça mais isso comigo. Amém? Eu aprendi isso com a bispa, é uma coisa maravilhosa que nós temos que praticar nas nossas vidas, irando, mas não pecando contra Deus e não deixando que o sol se ponha sobre a nossa ira. Amém? Versículo 27, nem deis lugar ao diabo. Amém? Nós estamos vendo aqui, vocês não têm no telão, Efésios 4, 27. Então, diz lá, deixa a mentira, e pode ficar irado, mas não peque, e diz, não deis lugar ao diabo. O que é dar lugar ao diabo? É deixar as obras da sua carne se manifestar. Amém? Prostituição, lascívia, impureza, né? Ódio, raiva, ira, inveja, divisão, todo esse tipo de coisa. E aí, continua dizendo, então, quando eu falo as obras da carne que nós devemos deixar, então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, aquele que furtava, não furte mais. Amém? Não furte objetos, dinheiro, não furte a Deus, amém? Não roube a Deus, dê o seu tempo também, né? Às vezes nós damos, eu dou o meu dízimo, você dá o seu tempo para Deus em oração, em louvor todo dia, né? Você tem dado tempo para a sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, né? Você não tem roubado o seu chefe, você entra às 8 e sai às 6, ou você fica na internet, né? Não furte, de maneira nenhuma a ninguém, amém? Então, aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Amém? Então, nós devemos trabalhar, porque se tiver alguém necessitado, vai ser porque é melhor dar do que receber. Amém? Quem pode dar é porque não está precisando. E é maravilhoso você poder dar e não estar precisando que Deus mova o coração de alguém para que te dê alguma coisa. Amém? Versículo 29.
né? O apóstolo Tiago é que fala bastante isso sobre a língua, né? Que a língua é fogo ardente, que é inferno, que coloca em chama toda a existência humana. E o apóstolo Paulo também fala assim, no versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma. Nenhuma significa nenhuma, zero, nada, amém? Não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação. Então, nós devemos falar palavras que são boas para edificação do corpo de Cristo, amém? Conforme a necessidade de cada um, também não vai ficar falando sobre... Blá, blá, blá. Não, o Espírito dá discernimento. Então, fale conforme a necessidade de cada um, e assim transmita graça aos que ouvem, amém? Isso é maravilhoso. 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Amém? Porque quando nós andamos segundo a carne, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Amém? E se nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, Deus não pode se manifestar na nossa vida como Ele quer e como Ele tem prometido na sua palavra através das suas promessas. E aí, diz mais uma vez, longe de vós, longe, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem assim toda a malícia. Amém? Então tudo isso deve estar muito longe de nós. Nós devemos nos lembrar disso. Amém? Guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecarmos contra Ele. E versículo 32, antes, né, ao invés de fazer todas essas coisas, né, roubar, matar, furtar, gritar, tal, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, ao invés de você revidar, de você, não, vai ver o que vai acontecer, você vai ver, isso aí não é justo, não é? Não pague mal por mal, pague o mal com o bem, amém? Sendo compassivos, sendo benignos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E a Bíblia diz que nós agindo dessa forma, nós colocaremos como se fossem brasas vivas nas cabeças dos nossos inimigos. Eles vão ficar espantados. Como é que a pessoa, né, eu fiz tudo isso e a pessoa está me tratando desse jeito agora? Não é? Então você vai ser honrado ainda por Deus agindo dessa maneira. Sujeitai-vos a Deus, submetei-vos a Deus, e Ele no tempo oportuno vos exaltará. E aí o versículo do capítulo 5, nós estamos lendo no capítulo 4 de Efésios, no capítulo 5, versículo 1, diz assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, você deve imitar a Deus como filho amado, amém? Amando, perdoando, esquecendo-se das coisas que para trás ficam, não é? Sendo cumpridor da palavra. O Senhor Jesus Cristo veio aqui, não é, como filho, para manifestar a salvação, para cumprir a lei, mas acima de tudo para nos deixar exemplo, né? Jesus orava, Jesus era submisso ao Pai, Jesus perdoava as pessoas, Jesus tinha sempre uma palavra ali, uma palavra de Deus para falar para as pessoas, né? E a Bíblia diz que nós devemos ser depois imitadores de Deus como filhos amados. E o apóstolo Paulo, né, se atreve e diz, né, não com orgulho na sua cara, mas ele diz assim, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém? Por que ele podia dizer isso? Porque ele conheceu Cristo ressurreto. E ele, olha, me imite porque eu sei a quem eu estou imitando, eu sei a quem nós estamos seguindo. Então Deus permitiu, não pela sua carne, mas com a revelação nós sabemos assim, quando ele diz isso, olha, eu sei quem é o Cristo ressurreto. Vocês conheceram o Cristo da carne, mas a mim me foi dado a revelação do Evangelho da Graça para levar aos gentios. Você é gentil, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Amém? Nós vamos só ler aqui um versículo mal interpretado aí, eu não tinha aqui na apostila, mas eu achei aqui, acabei achando só um, e vamos ler alguns versículos aqui para mostrar que não é isso, né? Então tem um versículo lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12. Perdão, irmãos, faltamos 5 minutos. Se alguém tiver precisando sair, amém, seja liberado, amém. Vou acabar rapidamente aqui, que eu não, acabei esquecendo de olhar no relógio. Então, Efésios 6,12 diz assim, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Então, mas está vendo aqui, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra o diabo, é contra principados, potestades, contra dominadores, né? Então, eu vou mostrar para vocês que não é isso. Esses principados, potestades, dominadores, a palavra de Deus diz que agora eles atuam nos filhos da desobediência. Amém? Então, esse é um versículo. Efésios 2, capítulo 2, diz que agora, né, nós andávamos outrora, vou até ler, eu não pus esse versículo aqui, mas eu vou até ler para os irmãos aqui. Efésios 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Então, antigamente nós andávamos no pecado, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais
também todos nós andamos outrora. Então, esses principados potestades, agora, eles só atuam nos filhos da desobediência. Por quê? Antes de Jesus Cristo vir e morrer na cruz do Calvário, o diabo fazia e acontecia. Tanto é que os irmãos sabem lá que quando Jó, ainda não havia acontecido toda aquela tragédia na vida de Jó, a Bíblia fala que o diabo, foi se apresentar diante de Deus, juntamente com os filhos de Deus lá no céu, com os espíritos dos eleitos que ainda não haviam recebido o corpo de carne. E aí Deus pergunta para o diabo, de onde você vem? Ele, de rodear a terra e passear por ela. E aí Deus fala, você viu meu servo Jó? Então naquela época o diabo tinha livre acesso, ia para o céu, voltava, falava, acusava, aquela coisa toda. E a Bíblia diz que agora foi eliminado o acusador dos nossos irmãos. Agora o diabo está preso em cadeias e prisões eternas, o diabo não tem mais domínio sobre nós. Amém? Na cruz do Calvário, Jesus Cristo despojou o diabo e nós vamos ler aqui agora, amém? Então, Lucas 11, 21 e 22 diz assim, quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Quem era o valente? Era o diabo, que fazia, acontecia, se apresentava diante de Deus, acusava. Aí o versículo 22 diz assim, sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. O diabo foi despojado na cruz do Calvário, amém? Colossenses 2, versículo 15 diz assim, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, principados e potestades, Jesus triunfou sobre eles, e os expôs publicamente, todos viram, que Jesus morreu e ressuscitou, Jesus triunfou deles na cruz do Calvário. Então, nossa luta não é contra principados e potestades, é contra o diabo investe contra as nossas vidas, através dos filhos da perdição, amém? Dos ímpios que estão lá, que estão segundo o curso deste mundo, e age em nós também através da nossa carne, através da lei do pecado que habita na nossa carne. Mas o diabo mesmo não vem contra nós. E nós não precisamos lutar com o diabo, amém? Nós precisamos apenas vigiar, cuidar de nós mesmos da doutrina de Cristo, porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Nós vamos ler esse versículo também, amém? Então, Colossenses 2,15, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Judas 6, não tem o versículo, capítulo 1, é só um capítulo só. Judas 6 diz assim, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original. Então, quais anjos que não guardaram o estado original? Lúcifer, que era o anjo de luz lá, e todo 1/3 dos anjos que caíram nos céus na rebelião. Então, os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, o diabo e seus anjos estão algemados, estão presos. Amém? Eles têm uma influência, atuam na vida do ímpio, por quê? Porque o ímpio já nasce proferindo mentiras, já são ímpios. Então ele já tem influência do diabo porque eles foram destinados para a perdição. Mas o diabo não se move mais, não atua, não tem livre acesso. O diabo será solto depois da vinda do Senhor Jesus Cristo, durante um período aí que ele vai fazer, vai aprontar, depois ele vai ficar encarcerado lá por 1000 anos, depois vai se levantar a besta, o dragão de novo, vai lutar lá, e Jesus vai vencer e nós vamos para sempre para o céu. Amém? Então, só rapidinho, não vou ficar falando do livro do Apocalipse agora, amém? E aí de novo, 1 João 5, 18, é o último versículo, amém. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então aquele versículo que diz, então, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então nós somos nascidos de Deus, Deus nos guarda e o maligno não pode nos tocar. Então a nossa luta não é contra o diabo, potestade, nossa luta é contra a nossa carne, para subjugar a nossa carne, amém? E devemos ficar atentos às astutas ciladas do maligno que são lançadas por quem? Pelos ímpios que são seus filhos. Por isso é que eu disse, cuidado quando for fazer algum negócio. Não, mas o cara é bonzinho. Não tem ninguém bonzinho, irmão. Amém? A Bíblia diz que nós devemos confiar somente em Deus. Palavra final. O pecado no teu corpo não pode manchar a nova criação. Nós somos novas criaturas em Cristo. Amém? Deus nos vê santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Mas como? Porque Deus não olha como vê o homem. Deus não olha o interior, Deus olha o nosso espírito. Amém? Então o pecado no nosso corpo, na nossa carne, a lei do pecado, não pode manchar nós que somos novas criaturas, mas ele traz consequências ao nosso corpo, à nossa vida. Você é renascido de semente incorruptível e por causa dessa semente divina, você não pode viver pecando. Você é um vencedor.
Amém? Você não pode, você tem uma semente divina aí, você é uma árvore boa que produz bons frutos, e você não pode viver pecando. Não se iluda, não se deixe enganar por esse sofisma, amém? O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida e sobre a minha vida, amém? Assim seja, porque assim disse o Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, nos despedir. Quem está aqui pela primeira vez, nós temos um CD aqui para dar de presente, está com a pastora Verinha. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus, amém? Porque são poucas as pessoas que têm esse privilégio, não de ter eu falando, mas de ter esse conhecimento, essa revelação que é dada por Deus, amém? Deus é bom, porque isso que você recebeu aqui essa noite, e o que você tem recebido aqui do altar dessa igreja, vem do coração de Deus, amém? A Bíblia diz, o que os anjos anelam perscrutar, não é? Foi revelado através da sua graça. E a Bíblia diz que os anjos começaram a ouvir quando o apóstolo Paulo estava pregando a graça, porque os anjos não conheciam os mistérios que estavam ocultos, amém? Eram desígnios de Deus, e a Bíblia diz que coisas que os anjos anelam perscrutar, anelavam, desejavam ardentemente saber, foi nos revelado a nós, amém? Nós devemos honrar a Deus por isso, amém? Senhor Jesus, nosso Deus, nós queremos te louvar, Pai, queremos te agradecer por essa noite, pela tua palavra, que veio edificar a minha vida, que veio edificar a vida do teu povo, Senhor, e nós queremos sair daqui, sabemos que saímos daqui edificados, porque a tua palavra é viva e eficaz, mas nós queremos te pedir, Senhor Deus, nós queremos declarar que nós estaremos colocando em prática a tua palavra, estaremos nos afastando de tudo aquilo que é profano, Pai, estaremos agindo de acordo com a tua palavra, subjugando a nossa carne, não andando segundo o nosso próprio entendimento, Pai, não pagando mal por mal, injúria por injúria, como diz a tua palavra. Antes, nós devemos ser compassivos, perdoando uns aos outros, Pai, porque assim nós cumpriremos a tua palavra, Pai. Nós queremos te agradecer por esse alimento espiritual, Pai, por esse conhecimento que não nos deixa mais ser destruídos, Pai, porque nós conhecemos agora que não é o diabo que nos ataca, não é isso, não é aquilo outro, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer corrente. Não, Pai, nós sabemos que a nossa carne, que na nossa carne não habita bem algum, e agora nós temos esse entendimento, e nós podemos viver agora, Senhor, de uma forma melhor, Senhor Deus, livres, Pai, sabendo que se nós pecarmos, o Senhor nos perdoa, e nós sabendo que o nosso homem interior se renova de dia em dia, que a nossa mente tem prazer na tua lei, Pai, e nós te agradecemos por isso, Pai. Oh, Senhor, que nós possamos nos alegrar em ti, Pai, que nós não olhemos, que nós esqueçamos das coisas que ficam para trás, Pai. Se pecamos, se te entristecemos, Senhor, perdoa, Pai. Se pecamos contra nossos irmãos, perdoa, Pai. Oh, Deus, nós nos esquecemos disso, e vamos nos amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, Pai, e vamos viver de forma digna de ti, no temor, no tremor a ti, a tua palavra, Pai, te louvando, te engrandecendo, Pai, por esse conhecimento, Pai, porque sabemos agora, Pai, que não precisamos mais ficar tristes por causa de algum erro, de algum pecado, Pai, porque nós sabemos que existe uma lei do pecado, mas sabemos que o nosso homem interior se renova em ti, Pai, sabemos que estamos nas suas mãos, que o maligno não pode nos tocar, sabemos que o Senhor tem um desígnio, Pai, e nós sabemos que nós estamos guardados por ti, Pai, sabemos que o nosso espírito é um com o teu espírito, sabemos que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte, Pai. Te agradecemos por isso no teu santo nome e nos despedimos agora, declaramos que a tua graça seja com todos aqueles que te amam sinceramente, como diz a tua palavra, Pai. No teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus pela sua vida. Cumprimente algum irmão, jogue virtude sobre a sua vida, declare que ele é mais do que vencedor, declare que ele é um eleito, que foi criado para o louvor da glória do nosso Deus, amém? E se nós tivermos aqui algum visitante, né, pela primeira vez na igreja, pela primeira vez no estudo bíblico, nós temos aqui o CD da salvação eterna e também o tema carne e o espírito. Boa noite, abençoado internauta, fique na paz do nosso Deus, para a honra e glória do Senhor, recebendo esse alimento maravilhoso que vem do coração do Pai, em nome de Jesus, amém?